Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, episódio número 8. E putz, o episódio hoje vai estar sensacional. O cara que eu tava conversando aqui, fiz ele antecipar a viagem, que ele ia estar voltando para casa, Dr. Dayan Siebra. Cara, André, felicidade, cara. Muito obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço aí ter aberto um horáriozinho na agenda. Não, mas é tempo para conversar e para tentar ajudar as pessoas, para tentar inspirar as pessoas. Isso é fundamental para mim. A minha missão é essa, ajudar as pessoas através da comunicação, seja dando dicas, seja inspirando, seja a pessoa vendo quem eu sou para dizer não quero ser assim também, enfim. Então, cara, obrigado pela oportunidade. Acho improvável que o pessoal aí não te conheça ainda, mas se apresenta aí, fala de onde é que tu veio, o que tu faz. Para quem não me conhece ainda, eu sou Dayan Siebra, eu sou nascido na cidade do Crato, Ceará, né? Então no interior do Ceará, num pé de serra, e eu passei a minha infância inteira sendo criado nesse pé de serra lá no interior do Ceará e decidi fazer medicina em Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, em Recife. Fiz medicina, depois fiz cirurgia vascular. E depois de muito tempo trabalhando como médico tradicional, na cirurgia vascular, operando pessoas, fazendo ponte safena, amputando perna, enfim, operando varizes, depois de muito estresse, burnout, que está muito hoje em moda falar de estresse, burnout, eu tive um ataque de pânico. Caramba! E resolvi reconstruir minha vida. Quando isso? Faz 15 anos. Eu vou fazer 50 agora em julho. Então, com 35 anos, eu tive que reconstruir minha cabeça, minha vida e dizer que qual o caminho novo que eu ia seguir. Larguei o consultório, basicamente, e fui trilhar um novo caminho. E aí foi aí onde eu achei a internet. Comecei a ajudar as pessoas na internet com conteúdo médico. E já são 15 anos nessa caminhada. Depois criei um canal no YouTube nessa época, que hoje já está com mais de 7 milhões de inscritos. E fundamos uma empresa chamada Vita Science hoje também, que é uma das maiores empresas do Brasil de saúde digital, né? Então, essa, resumidamente, é a minha história. Pô, que massa, cara. A gente estava falando, né? Tu tem uma presença hoje muito forte nas redes sociais, né? Tem um YouTube, um Instagram muito grande. Como foi? Pelo que tu falou, faz 15 anos já que tu resolveu dar essa guinada aí na tua vida. Sim. Pô, mas há 15 anos, se eu bem me lembro, não existia, não, né? Não. Isso foi em 2009, Verdade. 2010, sei lá. Como que tu percebeu que o futuro estava aí? O que foi que te chamou a atenção de ir para as redes sociais? Porque hoje é muito fácil. Né? Hoje o pessoal olha, você tem dezenas e dezenas de influencers de todas as áreas, com milhões de seguidores, de visualizações. Mas há 15 anos atrás não era bem assim, né? O que te chamou a atenção naquela época? Tem um lado bom e um lado ruim que você está falando. Hoje é mais fácil começar, mas também não é tão fácil dar certo, porque tem um monte de gente fazendo. Então a concorrência é muito grande. Então há 15 anos atrás, o que é que existia de verdade assim? Era Facebook. Facebook era uma rede de entretenimento, de conversa, de bate-papo, mas não tinha essa coisa de vou divulgar meu trabalho no Facebook. E estava começando o WhatsApp, 10 anos, 15 anos atrás. O que eu fazia era fazer meus vídeos. Eu fazia vídeo todo dia, despretensiosamente, sem saber nem por que eu fazia. Eu queria fazer vídeo, eu achava bom me comunicar. E postava no Facebook, no WhatsApp, nos grupos da família. Aquilo ali eu era criticado e ridicularizado. Rapaz, como é que você faz isso? Você está ficando doido, vagabundo, médico fazendo isso. Crítica atrás de crítica. Um belo dia, eu cheguei em casa e eu me sentei assim na televisão antes do almoço e comecei a assistir o Felipe Neto, que também estava bombando naquela época, 10 anos atrás, 15. E eu disse, cara, esse cara é inteligente. Depois eu terminou o vídeo do Felipe Neto, eu vi o Whindersson Nunes. Um cara muito engraçado também. Eu digo, rapaz, esses caras são meus filhos. Disseram, papai, esses caras aí que você está dizendo que são engraçados e são até meio retardados, esses caras são milionários, esses caras ganham muito dinheiro. Eu pensei, por que não? Eu também fazia a mesma coisa que esses caras fazem, só que usando a medicina. Colocando uma pitada de humor, uma pitada de entretenimento, e foi assim que começou. Na verdade, os meus vídeos não tinham quase visualização. Depois de 5 meses postando todo dia, ou seja, já tinha sido 150 vídeos, um viralizou. Tu lembra qual foi? Lembro. Esse vídeo é responsável por quase tudo que eu fiz hoje na minha vida. É água com limão. Os benefícios da água com limão. Então, enquanto todo mundo, os médicos normalmente falam de remédios, medicações, diagnósticos complicados, eu fui abordar um tema simples, barato, natural, água com limão, que é uma bebida que você toma todo dia em jejum. E que eu tinha experimentado grandes mudanças na minha vida através dessa bebida. E, coincidentemente ou não, quem me ensinou foi o cara que escreveu esse livro aqui, né?
Tony Robbins. Eu fui para um curso dele nos Estados Unidos e lá ele fez um desafio da água com limão. E eu disse, cara, eu vou fazer isso na minha vida. Isso mudou minha vida. E eu disse, vou ensinar isso pra galera. E foi um vídeo que eu fiz no final do meu atendimento no consultório, cansado, a iluminação horrível, com o celular velho. Eu fiz e com uma semana eu tava com 1 milhão de visualizações. E esse vídeo, hoje ele deve ter umas 6 milhões e 200 mil visualizações. Não é ainda o mais visto no nosso canal, mas na época foi o que alavancou. Quando um vídeo dá certo, geralmente no outro dia outro dá certo. Você tem que acertar os outros próximos, porque o público que veio te conhecer tá precisando de um alimento igual aquele. Então a gente acertou vários vídeos um atrás do outro. Então com 6 meses o canal que tinha só a família foi para 100 mil inscritos. Nossa. Aí pronto, aí eu já tava, o canal já tava pagando uma besteirinha que dava para eu pagar algumas contas. Eu digo, cara, se trabalhando só 40 minutos por dia eu ganho isso, vou trabalhar o dia inteiro. Vou me dedicar 100% a isso aqui. Aí comecei a sair do consultório, dos hospitais, pedir demissão de tudo, plano de saúde. E o pessoal, tu é doido, bicho. Tu é cirurgião vascular renomado na região, na época. Aqui na região do Ceará, quem primeiro fez laser de varizes fui eu. O primeiro cirurgião vascular a trazer endovascular para cá fui eu. E chutei tudo, porque eu queria aquela vida digital, eu queria a vida de comunicação. Né? Mas foi preciso muita coragem e muita loucura. É a mistura das duas coisas. Cara, aqui a gente vai falar muito de alguns temas que tu comentou, somente relacionado à saúde mental, estresse, ansiedade, burnout. Mas eu queria, para a gente começar a entrar mais aqui na parte médica e de conteúdo, vai ser uma pergunta ampla, e eu imaginei que tu, na minha cabeça, ele vai responder ou em 15 segundos ou em 15 minutos. Então fica totalmente à vontade aí com o tempo. Cara, o que é saúde? O que uma pessoa saudável tem que ter para ela ser considerada uma pessoa que tem saúde? Realmente daria um seminário de 3 dias, né, para responder isso. Eu não tenho a genialidade de conseguir responder em 15 segundos, mas também talvez não seja 30 minutos. Mas para uma pessoa ter saúde, ela tem que ter alguns pré-requisitos, né? Uma pessoa para ter saúde, primeiro, ela não pode ter dor. Uma pessoa que sente dor, cara, eu tô sentindo aqui, não, já não tem mais saúde, tá faltando. Então, a pessoa que tem saúde, ela não tem dor. Mais do que isso, é uma pessoa energética. Então, você conversar com alguém que abre a boca todo o tempo, cansado, lento, que olha, que não tem motivação, não tem paixão pela vida, não tem energia, essa pessoa não tem saúde. Para ter saúde, você tem que ter massa muscular. Não precisa ser fisiculturista, mas não pode ser uma pessoa sarcopênica, uma pessoa com pouca massa muscular. Um velhinho caquético de 75 anos não tem saúde. Ele pode não ter doença, mas ele não está saudável. Ele vai... Então tem diferença entre não ter saúde e não ter doença. Isso. Ter saúde é muito mais do que não ter doença. A nossa medicina, ela associa muito saúde os exames estarem normais, a não ter doença, a não tomar nenhum remédio. Mas você vai olhar para a pessoa com uma massa muscular pequena, uma autoestima baixa, a pessoa isolada socialmente. Então, a saúde envolve muitos aspectos, não só físico, mas emocional, aspecto comportamental, espiritual. Então, sem falar de religião, mas é uma coisa muito ampla. Então você tem que estar bem, você tem que estar com o teu propósito de vida alinhado com os teus valores. É um autoconhecimento muito grande. Então exige... É por isso que ser médico não é tão simples como as pessoas acreditam e estão agindo hoje em dia. Hoje o médico virou um passador de remédio. Você vai no médico com um problema, ele olha para os sintomas e passa um remédio para cada sintoma. É muito mais do que isso. O médico, para mim, ele pode até nem ter carimbo, nem ter receita, mas ele tem que ser capaz de sentar com um paciente, conversar ali, o mínimo que seja o tempo possível e educá-lo em como ter saúde. Se ele só sabe fazer consulta se tiver a receita, isso não é um médico para mim, é um passador de remédio, quando não é um traficante de droga, porque os psiquiatras hoje, grande parte dos psiquiatras são traficantes de droga. Isso é até polêmico falar isso, bastante. Mas eu não estou nem aí. Porque o cara que faz só passar Rivotril, Aldol, Fenergan, Amplictil, sem ouvir o paciente, sem melhorar o intestino dele, sem dar orientações. Então, saúde é uma coisa muito mais ampla, né? Que envolve um bom sono, envolve o intestino funcionando normal, envolve um condicionamento cardiovascular, você com 60, 70 anos conseguir brincar com seu neto, envolve uma idade biológica jovem, ou seja, ter saúde é você... Não estou querendo que ninguém seja musa fitness, nem muso fitness, mas se abaixar para pegar um objeto no chão, conseguir amarrar seu próprio sapato,
chegar aos 80 anos limpando a bunda, assim, pô, Dayan, que louco. As pessoas não chegam nos 80 anos mais limpando a bunda hoje em dia. Estão vivendo 80, 90 anos, mas dói tudo. Tem que ter cuidador com 80 anos. Não consegue mais atravessar uma rua sozinho com 75 anos. Então, eu tenho colegas de faculdade, não, mas tenho colegas hoje que são um pouco mais velhos do que eu, 55 anos, que não conseguem mais ver o pinto, que não consegue mais amarrar um sapato, que para se sentar no chão, para se levantar, é gemendo e gritando. Então isso não é saúde. Saúde é muito mais do que isso. E qualidade de vida. Assim, muito do que tu falou, estava comentando sobre saúde, vinha na minha cabeça, putz, então isso está muito intrinsecamente ligado à qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida é a mesma coisa? Uma pessoa pode ser saudável e ter uma qualidade de vida baixa? Como tu vê isso? Não, eu acho que a qualidade de vida ela é mais ampla do que a saúde. A saúde é um instrumento necessário para que você tenha qualidade de vida. E quais seriam os outros? Por exemplo, você é um cara, eu vejo muito esse perfil do cara alta performance. Esse perfil me preocupa muito. O cara é alta performance, mora em Alphaville, São Paulo, e o cara tá rico e tem um business e tal, e anda de Porsche. Mas você vai olhar o cara tá gordo, o cara tá cansado, cheio de olheira. Esse cara não tem qualidade de vida. Ah, mas ele tá feliz. Ele tá feliz, mas ele vai estar feliz daqui a 3 anos infartado? Isso é sustentável? Então, ele precisa da saúde para isso. Então, a saúde é uma ferramenta. Que outras ferramentas você precisa para ter qualidade de vida? Ótima pergunta. Tempo para si mesmo, gestão do seu próprio tempo, que isso é importante. A vida financeira, porque não vamos ser hipócritas. Como é que o cara vai ter saúde sem ter uma reserva financeira? Né? Então, dinheiro é importante? A não ser que você seja uma pessoa extremamente simples, né? More num sítio, cultive. Mas mesmo assim, você vai ter um mínimo de custo. Vai ter que comprar uma fardinha para a tua filha ir para a escola. Ah, mas eu sou pescador, sei, mas você vai pagar a luz. E essas pessoas, via de regra, não são com essas pessoas que a gente está conversando aqui. A gente está conversando com as pessoas que vivem no mundo real, né? Que tem os custos para pagar, que tem um trabalho que muitas das vezes é chato pra caralho, né? Que quando chega em casa tá estressado, briga com a esposa, reclama com os filhos. Então, eu sempre digo... não fui eu que disse isso, né? Eu só repito como a maioria das coisas que eu faço, né? Cara, uma pessoa que tem qualidade de vida, assim, uma pessoa de sucesso, são 5 coisas que ela precisa ter. Cara, saúde física, né? E aqui eu envolvo tanto questões de ausência de doença, como quando tu colocou, ter uma quantidade razoável de massa muscular, ter um corpo forte que consiga se mexer, carregar o filho no braço se estiver precisando, pegar uma esposa no braço e levar para o hospital se não tiver o que fazer. Correr de um ladrão, né? Saúde mental, né? E aqui eu separo porque a saúde mental, a partir das próximas semanas, vai ser a pauta que eu mais vou trazer aqui, porque eu acho que todos esses fenômenos de depressão, ansiedade, estresse, TDAH, Alzheimer, Parkinson, tudo isso, com certeza, né, isso já ficou meio banal, mas é a grande depressão. Saúde física, saúde mental, tem que ter um trabalho que a pessoa goste. Sim. Né? Tem que ter um trabalho que não seja chato, que ela consiga fazer isso bem. Tem que ter uma grana guardada, né? Assim, tipo, eu não tô falando que a pessoa tem que necessariamente ser rica, mas tem que dispor de uma reserva financeira. Puta, perdi meu emprego, não é o fato de eu perder meu emprego que vai colocar em jogo a alimentação dos meus filhos. Né? Então tem que ter uma grana guardada e ter um ciclo social que te dê amparo. Né? Um ciclo social aqui coloca amigo, família, rede de contatos, mesmo que seja pela internet, mas seriam esses os 5 pontos que eu falo que uma pessoa de saúde, uma pessoa de sucesso, né, precisa ter mais ou menos orientado. E também, André, eu acrescentaria nessa parte financeira também que você falou, alguma coisa que te dê uma remuneração sem você trabalhar, né? Bom demais. Um investimento, cara, alguma coisa que você receba ali como se fosse uma máquina de dinheiro. Porque é como você falou, tu perde o emprego, perdeu o chão. Não pode, você não pode ter uma queda tão grande da qualidade de vida, se desesperar e chegar a ponto, a gente vê homens, principalmente homens, pais de família, se suicidando nesse momento de vida, né? Então, acho que é importante tudo isso aí, além do que você falou, eu colocaria também só a parte mais espiritual também, né? Importante. Quando eu falo espiritual, eu falo de conexão com o Criador, com a Terra, com o Sol, não sei, e crescimento e contribuição. O que você está fazendo aqui é uma ação espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é espiritual. Então a gente está ajudando as pessoas, pelo menos a gente está com essa intenção. Se a gente vai ajudar ou não, mas a gente está com essa intenção, né? Cara, teve
não lembro se foi um vídeo no YouTube ou no Reels que eu vi teu, e aí tu fica relativamente bastante pessoal, então tu fica tranquilo se tu não quiser falar desse assunto. Sim. Eu vi um vídeo teu que tu tava dando um curso e foi o teu pai e tua mãe assistir esse curso, esse evento que tu tava fazendo. O teu pai não gostou muito, teve algumas reticências, e a tua mãe foi mais mente aberta e, enfim, tentou entender o que tu tava passando ali. Não necessariamente por causa disso, mas pode ser que tenha tido algum impacto, né? Pelo menos uma correlação teve. A qualidade de vida da tua mãe hoje é consideravelmente superior à do teu pai, certo? Não só a do meu pai, mas a das minhas irmãs mais velhas. Primeiro, o que foi que tu acha, o que foi que tu passou nesse curso, que tu acha que foi tão importante assim para tua mãe ter envelhecido bem? Sim. E por que tu acha que o teu pai não gostou muito do que tu falou? Cara, o meu pai é uma figura, ele ainda é vivo, tem doença de Alzheimer, não interage mais com a gente, mas o meu pai era uma figura extremamente vaidosa. Quando você pensa em vaidade, você pensa assim numa pessoa que se arruma. Não, ele era um cara simples, mas era muito vaidoso, principalmente com o intelecto dele. Então ele não admitia que ninguém soubesse mais do que ele, ensinasse alguma coisa a ele. Isso nem ele sabia que ele era assim. E eu só descobri que meu pai era assim depois de muito autoconhecimento e muito estudo da minha própria pessoa em relação aos meus pais, minhas conexões. Então, o meu pai, ele inconscientemente, ele não aprovava ninguém ensinar nada a ele. Então, eu convidei a minha mãe para um curso, como você falou, num final de semana, numa espécie de retiro. O curso trabalhava inteligência emocional e saúde e qualidade de vida, exatamente isso. O nome do curso era DS Connection. Connection porque é conexão e DS, meu nome da Ansiebra. O meu pai fez exatamente isso. Ele brincava, tirava onda com o curso, não ligava, fazia de conta que não estava ouvindo, criticava os slides e a minha mãe mergulhou no processo. Então, a primeira chave que mexeu na cabeça da minha mãe foi a questão mental, inconsciente. A gente trabalhava o inconsciente, as crenças profundas, os traumas e era um curso muito forte que envolvia inclusive técnicas de hipnose que eu também faço. Então o que acontece? Meu pai não participou, só estava de corpo presente. Quando terminou, ao longo dos próximos 5 anos a gente começou a ver as mudanças na vida da minha mãe. E eu só fui saber que o curso tinha acontecido, tinha mexido com ela de verdade, 10 anos depois. Hoje eu pergunto a ela, mãe, o que foi? Ela diz, Dayan, foi aquele teu curso. Ela mesma diz, ela não sabia. Então, depois de 10 anos de mudança, que a minha mãe começou a mudar de vida aos 60. Hoje faz 12 anos do curso, na verdade. Então, a minha mãe hoje identifica como aquele curso no passado foi o que fez a mudança, né? Então, por quê? Porque mexeu na mente. Então, naquele momento, ela passou a se ver melhor, passou a resolver traumas que a tornavam uma mulher amargurada, chata. Minha mãe hoje é completamente diferente. É uma mulher leve, é uma mulher brincalhona, uma mulher jovem, mesmo com 72 anos. O grande problema é que a gente costuma dizer que ela agora está dando trabalho à família. Quando eu digo trabalho, não é preocupação. Na verdade, é o contrário. Ela está dando preocupação, ela não está dando trabalho. Então, por que ela dá preocupação? Porque os filhos querem que ela seja a velhinha. E ela não é mais. Então, esse negócio de deixar neto com vovozinha, fica mais não. Ela quer sair, ela quer brincar, ela quer passear, quer viajar. Então, isso incomoda a família, que quer que ela seja a velhinha, que faça bolo para os filhos, que espere. E ela não faz mais isso não, meu amigo. Quer fazer churrasco lá em casa? Cada um faz o Pix, leva e faz junto com ela lá. Ela quer curtir a vida. Então, já meu pai foi decaindo cada vez mais e hoje sofre com Alzheimer, né? Então, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma degeneração do cérebro, onde a pessoa vai atrofiando o cérebro e as conexões entre os neurônios. Então, no Alzheimer, você vai perdendo a identidade de quem você é, as suas memórias. E é uma doença que tem um fator genético forte, mas muito maior é o estilo de vida. Principalmente, um dos fatores mais importantes no aparecimento do Alzheimer é o excesso de açúcar no sangue. Principalmente aquela pessoa que come muito açúcar. Não é à toa que o Alzheimer hoje é chamado de diabetes tipo 3 por algumas escolas mundiais, né? Então, o meu pai era viciado em açúcar. O açúcar é um dos piores vícios que a pessoa pode ter. E vai caramelizando aos poucos o cérebro. Então, isso foi o que aconteceu também com ele. Eu tinha algumas outras pautas, mas tu já falou disso, e que eu acho que é muito importante, então eu queria que a gente aprofundasse um pouco no açúcar. Uhum. Né? O açúcar, principalmente aquele açúcar refinado, né? Que vai tipo... Isso. Enfim, no final do dia, todo carboidrato, quando a gente come, ele é quebrado
em açúcar, né? Isso. Ele vira um monossacarídeo, um disacarídeo, um polissacarídeo de maneira geral. Mas você tem um tipo específico de açúcar, que é aquele açúcar de chocolate, de bolo, de muita massa, muita farinha, que faz muito mal pro organismo e que as pessoas estão comendo ele em cada vez mais quantidade, né? Qual é, na real, assim, os problemas que a ingestão exagerada de açúcar faz e o que uma pessoa que está, sei lá, começando a ter um diabetes, alguma coisa, pode tomar de mudança de estilo de vida para melhorar essa condição? Qual é o grande problema, André? Nos anos 50, mais ou menos, se você olhar as fotos, é só para você procurar. Quem tiver em casa aí, olha no Google. Foto da praia de Ipanema em 1970, mais ou menos. Você vai olhar foto, um monte de gente de biquíni, sunga, não tem um gordo. Então, o que acontecia naquela época que não tinha obesidade? E hoje, se você pegar a mesma foto nos anos atuais, cheio de obeso. Se você pegar a minha sala de aula, em 1984, quando eu tinha 10 anos, pegar os alunos, talvez tivesse um obeso. Jamais seria um obeso mórbido. Hoje você vai na sala do meu filho, que tem hoje na faculdade, que ele tem 23 anos, tá cheio de, no mínimo, sobrepeso. Todo mundo tem sobrepeso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que houve algumas diretrizes americanas naquela época, em 2050 mais ou menos, que... 1950, mais ou menos nessa época, com várias pesquisas científicas que mostravam resultados tendenciosos para colocar, demonizar a gordura. Sim, então a gordura foi uma coisa demonizada nessa época. Então as diretrizes americanas que influenciaram todo mundo orientavam que as pessoas deveriam começar a comer mais carboidrato e menos gordura. Não é à toa que a nossa pirâmide alimentar, se você olhar hoje, pirâmide alimentar, que é a orientação que os alunos de escola hoje recebem, como base da alimentação brasileira está lá. Pão, carboidrato, papá. E então, o que acontece? Ao mesmo tempo, foi feita uma pesquisa que mostrou que um dos povos que menos infarta, que menos tem câncer, que menos tem problema, é o povo francês. E o povo francês, como dieta do Mediterrâneo, com peixes gordurosos, gordura de leitão a pururuca. E por que esse povo não infarta? Então eles criaram esse termo aí como paradoxo francês, quando na verdade não é um paradoxo. Isso é o que se espera mesmo de quem come muita gordura. Gordura natural, eu não estou falando de gordura artificial, gordura trans. Antigamente os velhos comiam carne de porco, torresmo, e não tinha tanta doença assim desse tipo, doença crônica, infarto, Alzheimer, não se falava em Alzheimer. Diabetes quase não existia. Então, os homens das cavernas, o nome do Paleolítico, esses homens, o que é que eles faziam? Eles não tem relato de obesidade, os caras comiam, eles abriam um animal, caçavam, abriam, tiravam as vísceras, comiam as vísceras, que eram as carnes gordas, e deixavam a carcaça às vezes sem comer. Nós criamos uma gordurofobia. Hoje você vai comprar uma carne, você quer a magra, você quer que tire a gordura, você usa remédio para tirar colesterol do corpo, que é a simvastatina, você faz tudo para não comer gordura, você come alimentos industrializados, light, diet, fit, com açúcares, adoçantes artificiais, e o que acontece? Cada vez mais nós estamos infartando mais, ficando mais obesos, e estamos tendo mais Alzheimer, doença. E fora que as academias nunca estiveram tão lotadas como hoje. Você pode andar nas cidades de interior aí, quem vai dirigindo, você nunca viu tanta gente caminhando nas BRs e barrigudos. O que é que está acontecendo? Exatamente esse destino da humanidade em 1950, onde as diretrizes mudaram a forma de se alimentar e as pessoas passaram a ter medo de gordura e começaram a comer mais carboidrato. Então, a gordura, ela é um combustível premium para o nosso corpo. Gordura que eu falo, gordura boa, do abacate, das castanhas, dos peixes gordos, das oleaginosas, da própria gordura da carne em si, da manteiga ghee, que é uma manteiga especial. Então, você comendo esses alimentos, é como se fosse uma tora de madeira queimando a fogo lento, uma fogueira que vai queimar o dia inteiro. Quando você come carboidrato, você joga como se você jogasse gravetinho na fogueira. Queima e você tem que botar mais. O processo de esvaziamento gástrico acontece muito mais rápido. Você tá... Então, se você come, por exemplo, agora aqui, nós estamos aqui nesse momento 4h30 da tarde. Se você come aqui um pão francês com um café com açúcar, daqui a 2 horas você está com fome de novo. Agora, coma um pedaço de picanha gordurosa. Talvez você não queira jantar hoje. Eu vou te dar um exemplo. Ontem à noite eu jantei salmão com abacate, com algumas verduras. Jantei 8 da noite. Fui comer de novo hoje, 12:00.
Então, não tive fome. Não tive fome. Mas nós estamos adaptados a uma rotina de comer a cada 3 horas. São os grandes erros que a humanidade aprendeu a fazer errado. E nós estamos indo num caminho, nós não fazemos mais jejum. E o jejum não é passar fome, é comer a comida certa para comer de novo quando tiver fome. Tu gosta de fazer jejum? Todo tu faz dia. Como? Tu faz todo dia. 16/8? Não, eu não marco muita hora. Eu sigo meus sintomas. Então, eu janto à noite, em torno de 7 horas da noite. No outro dia, eu como quando bate a fome. Quando é que bate a fome? Geralmente, 10 da manhã. Então, todo dia, pelo menos 14 horas de jejum eu faço. E aí, como bem quando eu vou quebrar o jejum. O que é comer bem? Eu como carne, eu como mão de vaca, eu como fruta, eu como ovo, eu como café, só não boto açúcar. E tu então não gosta de... Tu prefere fazer dieta low carb? Basicamente low carb. No final de semana, no domingo, só no domingo, eu me permito comer o que eu quero. Porque eu não vou ser hipócrita e dizer assim, eu não como nunca. De jeito nenhum. Eu gosto e eu adoro. Eu não como porque eu sei que me faz mal. Mas dizer que eu não gosto de um pão francês na chapa, dizer que eu não gosto de um bolo mole, não sei como é que vocês chamam aqui, mas um bolo... bolo fofo. Bolo mole mesmo, aquele de rodoviária, bem pebinha, né? Dizer que eu não gosto de um brownie, cara, eu adoro isso, um sorvete, gosto, só que eu não coloco na minha rotina. E nem sinto vontade, porque o meu organismo já está condicionado àquele dia da recompensa que é o domingo. No domingo eu abro algumas exceções. Só deixar lembrar aqui pro pessoal também, que ele tá falando isso tudo, mas no final do dia, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem a mesma quantidade calórica, né? Que são de 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Então, o pessoal aí que tá no processo de emagrecimento, né? Tá fazendo dieta, tem que só cuidar com a quantidade de caloria que tem nas gorduras e que às vezes é muito fácil pesar na mão na gordura, porque, por exemplo, queijo é muito bom, o pessoal pode acabar comendo muito, né? Se eu te disser, André, que eu não ligo para caloria, nem conto, nem vou atrás, nunca fiz isso. E os meus alunos dos meus cursos, eu oriento a não contarem, eles não contam caloria, não pesam e não... O que é que eles fazem? Eles conhecem os alimentos bons, aprendem a montar o prato e comem e respeitam a vontade da comida. Porque quando você aprende a conhecer o teu corpo, você vai comendo devagar e você diz, opa, parou. E aquilo vai deixar você X horas sem querer comer. Então, quando você se abastece com boa quantidade, agora, no almoço agora, meio-dia, botei talvez uns 200 gramas de costela de boi com gordura. Botei leitão à pururuca. Coloquei abacate, coloquei verdura, legumes, coloquei aquela quantidade de comida ali. Cara, essa comida não vai me fazer comer. No mínimo, de meio-dia até 8 da noite, eu não vou ter fome de novo. Tá ali. E isso, tô falando de um cara com uma boa quantidade de massa muscular, que vai treinar ainda hoje. Então, dá tranquilo. Então, não precisa você ficar... eu comi tantas calorias, não precisa. Não é necessário. O teu corpo vai dizer... Se você aprender a ouvir seu corpo, ele vai dizer naquela hora que dá vontade de comer doce. Eita, 3 da tarde, acordei aqui agora. Deu vontade de comer um docinho? Cara, que ótimo. Só come o doce certo. Qual é o doce certo? Em vez de comer um chocolate ao leite, come uma tâmara que você comprou numa loja de produto natural e coloca um morango dentro. Abre a tâmara, coloca o morango dentro. Mas é um prato maravilhoso. Mas eu não gosto. Como uma pera. Pera é a fruta que mais ajuda a emagrecer. Tem um docinho. Mas eu gosto de uma coisa mais doce. O problema é que você está viciado em açúcar. Seu paladar precisa de açúcar. Então você vai ter que fazer essa transição ali. Demora umas 3 semanas para você perder esse vício. Vamos falar disso agora na sequência, né? Então, as pessoas hoje elas estão muito, muito, muito acostumadas com comida ultra palatável. Sim. Né? Cheio de gordura trans, cheio de açúcares, muito sal, muito tempero. O pessoal às vezes fala paladar infantil, né? Eu prefiro falar que as papilas estão acostumadas só com comida ultrapalatável, né? Que é justamente esse que dá um pico de dopamina, quase como uma droga, né? Como que a pessoa pode fazer para ter esse processo mesmo de reeducação alimentar? O primeiro passo é você reconhecer que é viciado. Você está viciado. É um vício. É um vício. Óbvio que você tem que ver falta a palavra. Vai ter que ver, a quantidade de mal que você faz à saúde, mas é um vício, tal como cerveja, cigarro, crack, cocaína. Vai fazer mal. Assim, mas é pouquinho. Vai fazer mal. Tá comendo açúcar, você tá comendo açúcar, tá comendo pão todo dia, tá comendo macarrão, muito arroz, tá comendo qualquer coisa doce.
E não é só doce, tem aquele açúcar que vem de coisa que não é doce. O pão não é doce, mas aqui dentro da barriga ele se transforma em açúcar. A farinha não é doce, mas quando você come, o macarrão não é doce. Tudo vira açúcar no estômago. Então esses alimentos que viram açúcar rápido demais e os doces, eles estão fazendo mal a você. Eles estão dando pico de insulina no seu sangue, que o problema é o pico de insulina, que faz esse açúcar que está elevado no sangue, vários picos para botar dentro da célula. Chega um ponto que a célula não quer mais o açúcar. Esse açúcar fica sobrando no sangue e vai caramelizar, igual um caramelo que você faz na panela, vai caramelizar todas as suas proteínas. Por isso você vai envelhecendo a pele, vai envelhecendo o cérebro, as artérias vão ficando duras, o pinto não endurece mais. O que é para ficar duro fica mole, o que é para ficar mole fica duro. As articulações que era para ficar molinha fica tudo dura. Então, você vai precisar... entendi. Agora eu sou um viciado. Como é que eu trato esse vício? Primeiro eu vou... Cara, André, o negócio é tão sério. O médico precisa tratar o paciente como se fosse um dependente químico mesmo. Trazer essa questão à tona e mostrar aquilo que vai complicar na sua vida. Você vai ficar diabético, vai ter Alzheimer, vai amputar a perna, vai ter um câncer, porque o câncer adora açúcar. Só que as pessoas não falam isso por quê? Porque ele mesmo faz. Como é que ele vai fazer uma coisa que ele não consegue fazer? Então, e também porque existe um lobby da indústria alimentícia muito grande. A indústria alimentícia que banca, inclusive, patrocina milhões de nutricionistas ao redor do mundo. Vá no consultório de 100 nutricionistas, você vai ver que pelo menos 75 vão passar pão integral, vão passar barrinha de cereal, docinha, que só não tem o nome açúcar, mas tem outras coisas. Vai passar queijinho, ricota, light, tudo que tem os seus açúcares escondidos, camuflados e inflamam o corpo. Então, o que você tem que orientar os pacientes é coma comida de verdade, comida natural. Então, como é que tira esse vício? Primeiro, enquanto você está no vício grave, beba sempre água com limão. A cada litro de água, um limãozinho espremido. O limão vai dar uma limpada nas suas papilas gustativas. Eu nunca tomei com água. Experimente fazer isso. Depois de 3 semanas, você não vai nem gostar de tomar mais água sem limão. Então, limãozinho. Esse limão vai te fazer gostar do sabor azedo, do sabor amargo. Então, você vai começar a apreciar uma acerola, uma carambola, coisas que não tem açúcar. Porque o seu paladar, como você falou, infantil... que nem gosto, como você também disse, o termo infantil, porque criança, se for ensinada de forma saudável, também não vai ter esse paladar infantil. Nós que ensinamos a criança a comer sorvete, chocolate. Então, quando você limpar as papilas, você vai apreciar. Cara, olha só, esse café tem gosto de café e não gosto de açúcar. Então, você vai começar a experimentar, gostar da cúrcuma, do açafrão, de outros alimentos que... O brasileiro pega a pizza que o italiano fez, taca maionese, ketchup, mostarda, fica uma ceboseira. Então aí sim você vai começar a entender o sabor dos alimentos, se afastar temporariamente, pelo menos, de grupos de pessoas que fazem essas libações alimentares, por exemplo. Então, se você é um cara que anda só com cachaceiro, com obeso, que só come porcaria, você quer fazer uma mudança de estilo de vida, você vai ter que se afastar, nem que seja temporariamente, dessa galera. Se misturar com outro tipo de gente. Ah, mas você está estimulando. Não, não estou estimulando, não. É assim. Você precisa estar junto com quem você quer se parecer. Quer ser rico? Então você tem que andar com gente rica. Ah, você quer ser um cara espiritualizado? Ande com gente espiritualizada. Agora, quer ser magro? Quer ter um corpo legal andando com um monte de gente que come pizza dia de quinta, dia de sexta, happy hour, dia de sábado, churrasco com cerveja. Ah, meu amigo. Você não vai conseguir, não. Estilo de vida importa demais para prevenir muita doença, Sim. né? Queria dar uma mudada de assunto. Tu comentou algumas vezes de excesso de medicação, né? Eu queria que tu dissesse alguns exames que as pessoas podem fazer para ir vendo como é que tá a evolução da saúde deles, assim, exames que tu mais gosta, sei lá. Eu acho que esses 3, 4 exames aqui, todo mundo devia fazer pelo menos uma vez por ano, para fazer uma avaliação aí corporal, Isso. ver como é que tá. Muito mais importante do que exame, sabe, André? É você sentir o seu corpo, né? Tipo, como é que eu tô, cara? Eu acho que é importante você perceber o quê? A tua facilidade de perder gordura, a tua massa muscular. O maior investimento que você pode ter é um bom grupo, uma boa massa muscular. Um cara que é forte, ele dificilmente engorda. Porque o teu músculo come tudo. O músculo tem um metabolismo alto. Vê o teu cérebro, a velocidade de raciocínio, de memória. Você vê as pessoas hoje em dia, elas ficam pensando no que vão falar. Cara, você não vê uma atenção focada, o cara raciocinando, pensando, construindo um pensamento. Você vê um bocado de Dilma.
né? Dilma, pelo amor de Deus, não é negócio de política, não. Tanto faz. O pessoal acha que é comunista. Não, é mito, bolsonarismo. Não. É porque Dilma é um exemplo que eu tenho assim de perda da conexão das frases. É um exemplo médico. Então, quando você começa a apresentar esses sinais, você não está saudável. Mas, digamos, falando de exame. Cara, primeira coisa, dosagem dos hormônios. Então, a pessoa acima de 35 anos, ela já tem que dosar. Isso eu estou falando para começar a fazer todo ano. Tem que dosar todos os hormônios, principalmente os sexuais. Testosterona, estradiol, progesterona, homem e mulher. Porque os hormônios, eles ditam a tua vida e a capacidade e a velocidade de envelhecimento. O envelhecimento, eu tenho uma analogia como se fosse uma ladeira, André. Você vai descer a ladeira, você vai envelhecer. Agora, você quer descer como? Devagarinho, pisando no freio, apreciando as paradas durante a ladeira, ou você quer descer desembestado? Então, esse freio são os hormônios. Se você mantiver seus hormônios em alta, ótimo, você vai ter um metabolismo alto, um cérebro alto. Um homem com testosterona baixa... O que é baixo? Abaixo em torno de... Abaixo de 450. Tu já considera baixo. Se você for no médico, de regra é alto. Se você for no médico tradicional... É ok, né? Tá ótimo. Só que eu tava acima de 200, o pessoal já fala que tá ok, né? Isso. Só que compare um cara que tem uma testosterona de 1000 com um que tá de 450. Eu sei disso porque a minha agora tá 1000 e pouco. E eu lembro da minha com 450. Mas tá 1000 e pouco natural? Não natural. Não vai ficar natural dificilmente. E quais são algumas coisas que as pessoas podem fazer para aumentar a testosterona de forma natural, né? Sem uso de hormônio? Isso. O que é que vai acontecer? Claro que você jamais vai ter um nível de testosterona muito bom, você vai ficar só natural. Isso é hipocrisia, a não ser que seja um cara mais jovem. Mas o cara da minha idade, a fazer 50 agora em julho, precisa de uma reposição. Né? Reposição. Não é bomba, é reposição. É níveis fisiológicos. Mas o que é que você pode fazer fora isso? Você pode suplementar maca peruana, que é um alimento que pode ajudar a regular um pouco isso. Suplementar zinco. Então, zinco é um mineral que ajuda na produção natural de testosterona. Exercício físico, principalmente musculação e treino de perna, agachamento. Exato. Quanto mais agachamento, mais musculação, mais testosterona. Dormir uma boa noite de sono. Então, você quer produzir testosterona e dorme com luz acesa. Quarto, acorda de manhã, tua cortina, sei lá, já de madrugada, a luz do poste entrando pela cortina da tua casa. Você não vai dormir direito, não vai aprofundar seu sono, não vai produzir testosterona. Vai dormir à noite com o estômago cheio. Comi aqui, assistindo Netflix e adormeci. Cara, teu corpo vai ficar preocupado à noite em digerir essa comida. Além de você não produzir testosterona direito, você vai acordar cansado. Porque a noite inteira você trabalhou. E morrendo de fome também. E não é nem tanta fome, você vai acordar... porque como você produziu cortisol à noite, em vez de produzir melatonina, que é o hormônio do sono, você vai acordar, esse excesso de cortisol no teu corpo vai fazer você fazer péssimas escolhas durante o dia. Então, assim, a dosagem dos hormônios é importante. A dosagem da ferritina, que é um marcador que vê se você está inflamado, é importante. O perfil lipídico é importante você fazer. Como é que está o colesterol? É para baixar o colesterol de forma alguma. Existem pesquisas mostrando que quanto mais alto o colesterol, mais você vai viver. Porque você tem gordura boa para produzir esses hormônios. Daí, mas colesterol para hormônio colesterol é a molécula que faz os hormônios esteroidais. Por isso que o nome é hormônio esteroidal, porque vem do colesterol. O problema são os triglicerídeos, que é o tijolinho para entupir a artéria. E o LDL também normalmente. O LDL é uma partícula de colesterol que, se for oxidado, também faz mal. Só que de 11 LDLs, nós só temos 2 oxidados. Então, o que na verdade se analisa, você não pode analisar o colesterol assim, só o exame. Não, você tem que ver o perfil do cara. Como é esse cara? Esse cara tá magro, tá enxuto, tá treinando, LDL alterado? Não quer dizer nada não. Você tem que ver o exame junto com a pessoa. Analisar as duas coisas. Pressão alta. Pressão alta é epidemia mundial hoje. Se você pegar pessoas acima de 35 anos, quase todo mundo está com pressão alta. Então... Quanto que já é pressão alta? 14/8? A partir de 14/10. Se subir só 14 já é pressão alta. Se subir as duas também é pressão alta. Então, se a máxima, você sobe 2 números ali, né? E a mínima também 2 números, independente se é um ou outra, já são indícios de pressão alta. Mas, na verdade, você tem que fazer um mapa.
o ideal é fazer um mapa da pressão, você ir para casa e com aquele aparelho, né, no braço, medindo durante 24 horas e você anotando do lado quais os episódios do dia que aconteceram para saber se não foi emocional. Tem muita pressão alta que é estresse, mas assim, se você pega uma pessoa que tem pressão alta, que a maioria das pessoas dizem que não tem cura, né, e dá um remedinho para a pessoa tomar, losartana, captopril, mas eu tive pressão alta já, me curei em 6 meses. Então, como? Emagrecendo, mudando os hábitos de vida, trabalhando menos, dormindo melhor, hábito, saindo do sedentarismo, trabalhando questões emocionais. Ah, mas eu tenho um cara que é triatleta. Quem disse que triatleta é saúde? É doença. O cara que faz mais de 1h30 de exercício por dia, ele está adoecendo. Ele está produzindo radicais livres. Ah, mas e o atleta? Tudo doente. Então, você nunca vai ver um cara centenário que foi lutador de MMA, que foi jogador de... Não, cara. O centenário está no sítio. Ele não vai nem para academia. Ele vai para a roça de manhã, acorda cedo. Ele dorme 7 horas da noite, 8 horas da noite, acorda junto com as galinhas. E ele trabalha na roça e pega sol. Esse é o cara que vive 100 anos. Não é o rato de academia que vai ficar ali porque eu quero ser fitness. Não, isso é uma consequência. Mas... em relação à pressão alta, se você controla tudo isso, você vai deixar de tomar remédio para pressão. Só que, por exemplo, vamos supor, o cara é todo regrado, come tudo zero lactose, zero tal, glúten, e o cara tem um abdômen trincado, mas o cara vive preocupado. Preocupação aumenta a pressão. Então, emoção, que você vê de executivos de pressão alta, que tinha que fazer meditação, yoga, tem que trabalhar a mente. Tu gosta de meditação? Gosto, eu faço todo dia. Tu faz todo dia? Só que a minha meditação não é meditação de olhos fechados e fazendo zoom. Não, eu tenho a minha forma de meditar. Como é a minha forma de meditar? Eu sou bem agitado. Então, o que eu faço é o seguinte, eu pego o meu celular e boto o cronômetro. Pá, 1 minuto, 5 minutos. Nesses 5 minutos eu não vou pensar em nada. Eu vou só olhar para algo e ficar contemplando. O que é que eu faço geralmente? Geralmente, quando eu estou no sítio, eu fico olhando para o meu lago. Eu vejo meus peixes e eu fico só olhando assim, para os peixes, né? Passa às vezes mais de 5 minutos. Ou então eu vou para o curral do gado e fico olhando a vaca mastigando, aí eu olho para outra. Passo meia hora, 1 hora, eu às vezes nem esqueço. Então assim, eu gosto de contemplar os animais. Na minha casa da cidade, aí eu já fico na varanda e olho para os carros entrando. Mas eu não fico pensando, eita, ó, fulano chegou, aquele bicho ali deve estar ganhando muito dinheiro, comprou um carro novo. Não, eu fico vendo como se fossem formiguinhas, só contemplando, não fico puxando outros pensamentos, não. E se vier pensamento, deixa aí, vi. Então é não querer controlar os pensamentos e também não ficar puxando. Eu acho aquário uma das melhores coisas para meditação. Aquário. Eu ainda vou montar um aquário lá em casa ainda para voltar a fazer isso. O aquário você bota ali e fica só olhando os peixes, cara. Joga comida para eles e fica ali, ó. Ali é uma meditação, né? Você faz a respiração. Então, oração não é meditação. Você está conversando com Deus. Tá ali, você está focado em outra coisa. Eu estou meditando aqui fazendo crochê. Não, você está fazendo crochê. Você não está meditando. Meditando é se esvaziar. Pô, cara, a gente falou muito de alimentação já, né? Eu queria que tu falasse, tu comentou também um pouco sobre exercício físico, mas eu queria que tu falasse especificamente da musculação, assim, qual o papel que um treino bem feito de musculação, 1 hora por dia, 4, 5 vezes na semana, tem na promoção da saúde, da qualidade de vida? Cara, nós precisamos estabelecer que a gente precisa sair do sedentarismo, né? Não vou ser sedentário. Se você deixa de ser sedentário... O que é uma pessoa sedentária? Pessoa sedentária é aquela pessoa que não se mexe, que não sai de casa, que não faz nada. Para onde vai de moto, para onde vai, não pega uma escada, sonda de elevador, sonda de carro, vai na esquina, precisa de moto. Então hoje as pessoas estão assim, né? Então você não se mexe para lugar nenhum. Vai estacionar o carro, você não quer ficar nem longe, você quer estacionar perto da porta do negócio porque você acha ruim quando te deixa um pouquinho longe. Você, cara, sedentário realmente. Então, sair do sedentarismo envolve você começar a fazer alguma coisa, nem que seja pequena, né? Vai por etapas, não queira logo comprar roupa e ir para academia e virar o cara do fitness, não. Vai caminhar no teu condomínio 3 vezes por semana, 15 minutos por dia, só 15, cara. Aí vai para academia, começa indo lá, se matricular e volta. No outro dia vai só conversar com o atendente,
Vai fazer sua esteira, aí vai pegando gosto para as coisas, né? Então, mas o ideal é que você tenha uma programação semanal, né? Pelo menos 5 dias por semana. Pelo menos 5 dias. Pelo menos não, em média 5 dias. Também não precisa entrar no final de semana treinando, não. 5 a 6 dias. E que envolva pelo menos 3 dias de musculação e o resto de outras atividades, que sejam aeróbicas ou pode ser até musculação todo dia. Mas é interessante que você tenha um educador físico para definir qual é o seu objetivo. Você precisa mais o que agora? Você está obeso, então bora secar isso aí. Qual é o treino para secar? O treino que mais seca é um treino chamado HIIT, que em inglês é um treino de alta intensidade intervalada. Como é esse treino? Cara, 15 minutos. Você faz um tiro de, sei lá, 45 segundos, descansa 15. 45 segundos, descansa 15. Faz 15 minutos. Isso aí já te ajuda muito. Esse treino faz você queimar caloria durante até 48 horas depois. Treino HIIT, beleza. Aí você pode associar com musculação. Você pode associar a zumba com musculação. O que não pode faltar é a musculação. Por que a musculação? Porque nada vai te dar a construção muscular que um treino de resistência vai te dar. E isso, principalmente para quem passou dos 50 anos. Pessoal, ele está falando de hipertrofia. Construção muscular é sinônimo de hipertrofia muscular, né? O episódio passado, se vocês procurarem aí, foi só sobre isso. A gente trouxe 2 educadores físicos, doutor em ciência esportiva, o outro doutor em fisiologia, falando tudo que vocês precisam saber justamente sobre hipertrofia e falando muito mais, né, da importância, como que acontece. O pessoal até entrou numa parte bem técnica lá do efeito de transcrição do RNA, como é que se dá a síntese proteica lá do ribossomo, aquelas células em que a gente estuda, foi. Mas, cara, é isso. Assim, musculação... musculação. Hoje eu pratico uma modalidade que eu acho que assim, fez muita diferença na minha vida. Na pandemia eu coloquei assim... Eu não conhecia essa modalidade até a pandemia. Pandemia eu acho que foi um momento muito interessante para alguns e foi muito destrutivo para outros. Muita gente engordou 20, 30 quilos na pandemia. Ociosidade, ansiedade, medo. Eu perdi 7 na pandemia. Por quê? Porque eu passei a estudar cada vez mais saúde e colocar e fazer teste em mim. O que é a calistenia? Calistenia... Tu gosta de calistenia? Adoro. Foi o que eu coloquei no meu dia a dia. Falei. Calistenia eu aprendi que era um treino usando o seu próprio corpo como uma máquina. A academia, os pesos estariam no seu próprio corpo. Você usaria... Então usaria o chão, barras, usaria barra fixa. É o que o exército fazia antigamente. É o simples polichinelo, é o marinheiro. É você usar o seu corpo para treinar. Então você ganha muita flexibilidade, ganha muita força no core aqui nessa região de abdômen e lombar. E isso é muito importante para longevidade, né? A musculação é muito boa, mas a musculação às vezes a gente percebe que você faz só musculação, você fica meio durão. Sim. Às vezes não consegue abotoar um botão direito e a calistenia te dá essa flexibilidade e te deixa um pouco mais natural, né? Te deixa um pouco mais sem aquele aspecto bombado tão gigante, né? Que a galera... Que não é fácil, não. As pessoas dizem, não vou... Eu vejo muita mulher dizer assim... Não quero treinar braço. Não quero treinar braço porque eu vou ficar grande. Vai não, meu amorzinho. Nem é assim, não. Tô tentando faz tempo e não consigo, Olha, né? O cara treina, toma tudo que é coisa para poder... E não fica. Principalmente dependendo do teu biotipo. Né? Então, você tem um... O que é interessante é você ver mais ou menos o teu biotipo. Cara, qual é o modelinho de corpo que você tem? Você não pode querer ser uma pessoa que você não é. Você não vai passar muito daquilo. Vai passar? Vai, às custas de droga e doença. Não pode se encher de coisa. Você quer virar um cara gigantesco, fibrado, aí você vai tomar um monte de coisa. Aí isso aí vai ter o efeito depois. Eu não sou contra o uso de ciclos periódicos, esporadicamente, mas você viver nisso, como os caras vivem... Toda semana deca, não sei o que, tomando injeção. Não, cara, não é assim não. Você pode até fazer de acordo com a orientação médica, numa necessidade especial, numa sarcopenia, você está perdendo massa muscular. Mas, cara jovem, testosterona alta, pessoa da sua idade, por exemplo, não precisa, cara. Com estímulo natural, você consegue o que quer. Tu prefere, inclusive, alguns medicamentos naturais, fitoterápicos, do que remédio propriamente dito, né? Totalmente. Por quê? Eu não sou hipócrita, porque eu acho que é muito interessante essa sua pergunta. E a gente... O que é que a gente percebe? Nós vemos que tem médicos tradicionais, na medicina alopática, que passam só remédio de farmácia, que é o que eu era há 20 anos atrás, e tem médicos mais da minha linha, que chamam-se de médicos de medicina integrativa, que
Falam de alimentação, falam de hormônios e dizem que esses remédios não prestam para nada. Eu não acho que nenhum dos dois seja absoluto, na verdade. O que tem que haver é uma ponderação, porque no dia que você estiver usando só coisa natural e precisar desse aqui, você vai estar dando uma tapa na sua boca. Então, eu já usei corticoide, já usei um monte de coisa. Hoje eu uso, inclusive, um remédio psiquiátrico. Eu uso uma medicação, que ainda hoje eu estou desmamando. Então, por que eu vou falar mal da alopatia tradicional? Faz mal? Faz. Todo remédio tem efeito colateral. Algumas vezes você vai precisar. Então, você tem que juntar as duas coisas. Essa medicina mais tradicional, ela é muito boa na fase aguda das doenças. Digamos, você está com Covid. Cara, você vai usar um corticoide, você vai melhorar muito. Talvez nem vá para UTI. Corticoide lá, dilata o pulmão, relaxa. A Covid é uma doença inflamatória, aguda. Quando tem tempestade inflamatória, você vai dar uma acalmada. Fez muita diferença na Covid, na época da pandemia. Mas você vai usar corticoide por mais de 15 dias, você vai se lascar. Um monte de efeito colateral. Vai bagunçar todo o teu organismo. Então, aí vem a alimentação, vem os suplementos, vem outras e outras coisas que você tem que associar. Mas, eu tô tossindo com febre, garganta inflamada, escarrando pus. Meu amigo, você vai ter que tomar antibiótico, não tem jeito não. Mas usa magnésio. Mentira. Tu tá ensinando uma coisa para vender curso e tu tá tomando em casa. Você tá mentindo. Então, eu acho que os profissionais que educam, que passam conteúdo, têm que passar a verdade, para não enganar as pessoas. Existe um monte de gente aí que treino em casa. Aí o cara tá lá sarado, só porra forte. Aí a pessoa compra o curso e eu não fiquei assim. É porque a sua genética, você não fez tudo. Cara, você tá indo pra academia escondido e pegando peso. Claro. Você tem um supinozinho em casa que você tá fazendo e não tá passando pra galera. Então, tem que ver a verdade da pessoa. Você não pode mentir. Né? Olha aqui, eu faço isso, eu abro mão disso. Como é que você consegue viver sem comer bolo durante 15 anos, Dayan? Eu não consigo. Eu como. Todo domingo eu como. Como é que você vive sem tomar uma cervejinha? Eu não vivo. Todo domingo eu tomo 2 long necks, 3, sei lá, 2 no máximo. E tu falou medicina integrativa, sistêmica, né? O que é? A medicina integrativa é um nome bonito que criaram para um médico como ele deveria ser normal. O que é a medicina integrativa? É que integra todos os sistemas. A alimentação, o fígado, ou seja, é a medicina. Era para ser assim. Mas por que a medicina normal não é dita integrativa? Porque ela separa o cara em pedaços. Eu costumo dizer que a medicina da gente hoje é a medicina Frankenstein. Né? Você vai no médico hoje, então você já sabe aqui. Digamos que o André está com a dor no cotovelo. O que é que o André faz? Ele não marca mais um clínico. O André já vai no ortopedista. Chega lá no ortopedista, se for um bom ortopedista, ele vai olhar e dizer, rapaz, teu cotovelo tá... Será que tu não tem ácido úrico elevado? Ou seja, não é um problema no osso. É um problema de excesso de ácido úrico que está inflamando teu osso. Mas se pegar um desavisado, que não estuda muito, ele vai pedir uma ressonância. Ou seja, o cara do fígado só vê o fígado, o oftalmologista só consegue ver o olho. E quem é que integra tudo isso? Deveria ser o próprio médico. A gente estudou tudo isso na faculdade. Eu fiz 2 pós-graduações depois da faculdade, uma em medicina integrativa e outra em medicina ortomolecular. São coisas parecidas, mais ou menos o mesmo nome, mais ou menos a mesma coisa. Mas eu descobri que o que eu fiz de pós, nada mais nada menos era do que aprofundar no básico da minha medicina. Você chegou a fazer 1 ano e meio de medicina, não foi? Uhum. Você viu lá o seu básico, você estudou bioquímica, você estudou anatomia. Então a medicina integrativa é integrar isso aí. Os médicos, magnésio não serve para nada. É mesmo. Aí você estuda na faculdade que o magnésio baixa pressão. Então como é que isso não funciona? Você, na obstetrícia, dá injeção de sulfato de magnésio para a mãe para a pressão baixar. Então, você tem que integrar as coisas. A medicina integrativa é isso. Que deveria ser a medicina normal. Ficou muito específico. A medicina foi para acho que foi assim, um campo mais... que os especialistas mais dominaram, né? Sim. Teve até na época da faculdade, né, quando eu fiz, tinha uns debates sobre isso. Médico da saúde da família tá voltando um pouco a essa perspectiva de mais generalista, né, de tentar acompanhar o paciente em todas as fases da vida. Parece fazer sentido mesmo. É um médico que vai estar em alta, que já está em alta. E eu digo a você, se tiver médicos aqui assistindo a gente, invistam na saúde integrativa, em voltar a ser aquele clínico geral de antigamente, sentar do lado da cama do paciente. A médica do meu pai lá no Crato, ela não tem mais, ela não aceita mais paciente novo.
Não aceita. É uma menina jovem, a doutora Larissa. Ela deve ter uns 35 anos. E ela não só aceita paciente quando um morre. Como é que ela atende? Ela nem consultório tem. Ela vai na casa do paciente, faz uma consulta lá de 1h30, conversa com o acompanhante. É aquela médica da família, né? As pessoas estão carentes disso, de alguém que confie. O que eu recebo no Instagram de mensagem no direct: doutor, fui no médico, me passaram isso, não acreditei, não acredito que pode. Aí perguntam da internet se o cara confirma. É difícil, né? Coloca até o médico que recebe a pergunta numa posição difícil, né? Conflito de interesse de intervir na conduta clínica de outro. Eu deixei, sabe, André, de essa coisa a gente aprende na faculdade que a gente tem que ser ético, né? Tem que ser ético, ou não pode falar mal do colega. Cara, eu hoje tenho pra mim assim, a minha ética é com o meu paciente. Eu não vou chegar e dizer, ó, esse seu médico é um safado, lhe passou isso, não sabe de nada, não. Eu falo assim, eu não vejo dessa forma. Por mim, faria assim. Doutor, mas você acha que ele errou? Aí você vai ver. Mas eu não vejo dessa forma. É a minha opinião. Posso estar até errado. Mas a gente não pode ser mais conivente em ficar escondendo que o paciente tá com uma opção ruim de tratamento. Então, como é que eu vou deixar? Eu fui na casa de uma tia, uma espécie de tia minha essa semana. Fui fazer uma consulta em casa dela, né? Cheguei lá, a mulher tava com um monte de queixa. E com pelo menos 15 caixas de remédio diferentes em cima da mesa, assim, um monte. Eu digo, meu Deus, a senhora toma tudo isso? Então, eu fui lá tentar tirar o máximo possível, porque os remédios começam a causar efeitos colaterais. E qual era a principal doença dela? A principal doença dela, na verdade, era isolamento social. Ela é idosa, os filhos todos trabalhando e ela em casa sozinha. Então aquilo vai dando tristeza, vai dando compulsão por doce, vai dando dor nas juntas. Causa tudo, cara. Isolamento social do idoso é triste. O idoso, a gente precisa acabar com a hipocrisia. E eu sou um grande defensor do abrigo para idoso. Um abrigo não é um depósito para colocar idoso, não. É você ter o seu pai velhinho, colocar num local para ele passar o dia, interagindo com outros idosos, tendo assistência com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. O que é que as pessoas fazem? Não colocam meu pai em lugar nenhum. Aí deixa em casa dentro de uma despensa, no quarto, abandonado, isolado, com maus tratos. Então, é muito melhor a gente deixar de ser hipócrita e ter um local bom para deixar. O problema é que não existe, nem existe. E quando tem, é caro demais. Vamos falar de envelhecimento. Eu queria que tu me respondesse duas de uma tacada. Como viver mais, como prolongar a vida. E outra, como envelhecer com mais qualidade de vida. Como prolongar a vida. E, primeira coisa, mais interessante do que viver mais é viver bem até enquanto viver. Verdade. Né? Porque as pessoas hoje, se você fizer uma continha básica, você vive até os 80. Mas a partir dos 72 você já está com Alzheimer, você está sem andar, joelho estourado, tendo que trocar por uma prótese, diabetes, AVC. Ou seja, se dos 72 aos 80 você está assim, você perdeu 10% da sua vida. Então, 10% é muito. Então é melhor viver até os 60 e viver bem. Então, para viver bem, você precisa comer pouco. Olha só, comer pouco. Na velhice. Em toda a vida. Em toda a vida. Toda a vida. As pesquisas mostram que quem come menos vive mais. Então isso já foi feito em rato. E mostrou que os ratinhos que comem menos vivem mais. Então, quanto menos você... Tu sabe dar a explicação de por que isso acontece? Quanto menos você come, principalmente quando você faz o jejum, você preserva um pouco o que a gente chama de telômero. Telômero é como se fosse uma fitinha, um cadastro de um sapato que cobre os nossos cromossomos. Quanto mais longo o telômero, mais a gente vive. Então, o telômero ele já vem definido geneticamente, mas ele vai sendo consumido todo ano. Quando ele se acaba, a gente morre. Mas a gente pode preservar e fazer essa velocidade ser mais lenta. Quando você medita, quando você faz jejum, quando você come pouco, quando você faz treino HIIT, você preserva esse telômero. Então, além disso aí que eu falei, dormir cedo, respeitar o ciclo, que a gente chama ciclo circadiano, que é dormir cedo e acordar junto com o sol. Quanto mais a gente respeita isso, melhor. Por isso que trabalhar de noite, passar o dia dormindo faz muito mal. Níveis elevados de vitamina D no sangue. Então, você tem uma vitamina D ali pelo menos acima de 40, faz você viver mais. Não ter barriga, né? Ter níveis bons de testosterona, ter níveis bons de colesterol, colesterol total bom e triglicerídeo baixo. Então, ter um exame chamado de proteína C reativa baixo.
quer dizer inflamação no corpo. Não alimentar sentimentos ruins como angústia, mágoa, arrependimento, culpa. Tudo isso faz você viver menos também. Amargura já tem muita relação já com essas doenças, esses sentimentos com cânceres, inclusive. Não ser sedentário, se alimentar bastante de legumes, verduras e frutas e vegetais, comer menos carne vermelha. Então, o ideal é que a gente coma ali mais peixe durante a semana, se alimentar de gorduras boas, ômega 3. Então, basicamente, isso aí seria fazer exercício físico, não necessariamente precisa ser exatamente a musculação, mas que você mexa seu corpo, né? Você vê, tem um documentário que eu aconselho para todo mundo, chamado, eu acho que, se eu não me engano, é Porque as Pessoas Vivem mais de 100 anos, uma coisa assim. Se colocar mais... Tem no Netflix, será? Netflix. São 4 episódios maravilhosos. Eles abordam uma coisa chamada as Blue Zones. Mapearam no mundo 4 zonas onde os centenários as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, o arquipélago de Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, tem um local na América Latina e tem uma cidade nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Né? Um local fora da... Então, onde essas pessoas... E eles foram pesquisar. O que é que essas pessoas fazem que vivem tanto? Não vivem em academia. Elas não têm carro, elas comem coisas naturais. Exatamente o que a gente está falando aqui. E do que eu não falei aqui, o que elas fazem é também ter ciclos de amizade, grupos de autoajuda. Então, essas pessoas, elas estão sempre em comunidade. Coisa que a gente está se isolando cada vez mais. Né? Essas pessoas se encontram. E aí... eu trago para a minha vida uma coisa que me ajuda muito a ter mais alegria e felicidade, que é o meu grupo do jiu-jitsu, por exemplo. Tu faz jiu-jitsu. Você tem que descobrir o teu grupo. É o da zumba, é o da igreja, é o do jiu-jitsu. Cara, você tem que estar numa comunidade. Porque senão você vai se sentir sozinho, vai se sentir desconectado com as pessoas. E você pode pensar, como eu já pensei no passado, eu me basto, eu gosto de solitude, eu gosto de estar sozinho, lendo. A tristeza bate no dia da porta. E o sono, hein, cara? Tu falou algumas vezes aí de sono. A gente sabe, né, que pra pessoa dormir bem, não importa só o que é que ela faz 1 ou 2 horas antes de dormir. É o que ela faz desde que ela acorda, né? Então, se expor à luz natural, ter algum contato com o solo mesmo, se alimentar bem, não comer comida muito pesada, que vai dificultar a digestão na hora de dormir. Mas fala aí um pouco do que tu entende por uma boa qualidade de sono, o que a pessoa pode fazer para dormir melhor. O que é uma boa qualidade de sono? É você dormir em torno de 7, 8 horas à noite e você adormecer naturalmente, assim, chegar na cama, se deitar e dormir, ou no máximo pegar um livro, ler e adormecer. Dormir às 7, 8 horas ininterruptamente, ou no máximo se levantar uma vez para ir ao banheiro, alguma coisa assim, e acordar bem. Não estou querendo que você acorde de manhã dando gritos de yes, saindo da cama, isso é mentira. Mas acordar, cara, ao primeiro toque do despertador, nem precisar de despertador, colocar o pé na cama, levantar, lavar o rosto não está amassado nem inchado, e levantar e tá tudo bem. Não precisar passar o dia bocejando, tomando café, nem acordar indisposto. Se você acorda de manhã e você não tem disposição para fazer as coisas do teu dia a dia, você não tá legal. Você acorda irritado, nervoso, memória fraca, então não tá legal. Então, se você se acorda com qualquer coisa à noite, tipo, tá dormindo, a tua esposa, o teu marido, sei lá, em casa, se mexe, você se acorda, abriu a porta do quarto, você se acorda, esse sono tá leve demais, você não tá aprofundando seu sono. Você não está mais sonhando. E como que a pessoa pode fazer para melhorar isso? Ótimo. O que é que você tem que fazer? Você já disse muita coisa aí, né? Você deu várias dicas em relação, principalmente, uma das mais importantes, pegar sol de manhã. Então, você tem que mostrar para o teu corpo, eu tô de dia acordado. Então, pegar o sol. Seja no caminho, não precisa se bronzear. Mas o ideal mesmo, é que a gente se exponha ao sol. É claro que isso aí é meio imaginário para muita gente. Mas o ideal seria 15 minutos de sol por dia, com 75% do corpo exposto. É fácil? Não. Vamos falar a verdade. Quem vai fazer isso em São Paulo? Quem vai fazer isso em Fortaleza? É por isso que eu sou um defensor da suplementação com vitamina D. Mas, enfim, se você não pode fazer isso, pelo menos aparece no sol. Porque tem gente que não vê sol mesmo.
Então, vai pro trabalho, cara, fica 10 minutos, 5 minutos, 3 no sol, só para tomar um café ali, na janela da tua casa, toma café no sol. Então vai na varanda, toma um café na varanda no sol. Então, isso é importante. Segundo, depois, se você tem problema de sono, depois das 2 da tarde, não toma mais café. A galera toma muito café. Café demais, café é um vício. Outra coisa. Ele vai treinar de noite, ele toma 7 horas uma cápsula de 200mg de cafeína. Aí pra dormir depois, como é que fica, né? Então, à noite, o ideal é não treinar à noite. Então, claro, você deixou para treinar do jeito, mas coloca teu treino até no máximo 4 da tarde. Pra você não deixar pra noite, que você daqui que desacelere. Chegou à noite, o ideal é que você... as luzes de casa sejam luzes fraquinhas, como antigamente, né? Você vai olhar os hotéis hoje, não tem mais luzona dentro do hotel. Os quartos de hotéis são tudo luzinhas fraquinhas. No teu quarto, não deixa mais pontos de luz. Tem que ser totalmente breu, escuro. Como é que você sabe? Coloca tua mão aqui a um palmo do nariz e apaga todas as luzes. Se você estiver vendo a sombra da mão, tá claro, né? Procura criar o hábito de tomar alguns chás à noite ali, depois do jantar. Chá de camomila, chá de mulungu, chá de folha do maracujá. Tem muito chá que existe na internet, você pode ver, para ajudar a dormir. E à noite, essa eu considero a principal dica, se você já passou dos 30 anos. Depois dos 30 anos, a gente tem uma queda muito grande de um hormônio chamado melatonina. É o hormônio do sono, que é produzido numa glândula chamada pineal, que fica aqui atrás na cabeça. Então, depois dos 30, a gente entra numa fase chamada de melatopausa. Você pode notar que o cara jovem, né, 17, 18 anos, ele dorme igual um cachorro em qualquer lugar. Ele vai para uma farra, volta, dorme num alojamento com 20 pessoas, a boca aberta, babando, passa os caras por cima dele e ele não acorda. Você só falta chutar o cara porque chegou a hora do almoço. Eu sei porque meus filhos são assim. Bora para almoçar, o cara foi para farra. Então, já o outro tomou todas, quando você passa dos 30 anos, você vai para uma festinha, né? Chega em casa 3 da manhã, 8 horas, 7 horas está acordando. Você qualquer coisa acorda, você reclama de tudo, porque acendeu a luz. Então, melatonina caiu. Então, o que é que você faz? Suplementa a melatonina. Então, hoje, o Brasil, a Anvisa já liberou, inclusive, suplementos à base de melatonina. Então, você tem melatonina no mercado. Você pode mandar manipular também. Tu acha que tem problema de o corpo se acostumar e diminuir a produção natural? Mesmo que já esteja... Porque já está caindo também, né? E assim, tudo que você dá para o corpo entende. Porque melatonina é um hormônio. Né? O pessoal toma melatonina e esquece que é hormônio, mas é hormônio. Tá testosterona. Isso, exatamente, suplementação. Mas a diferença é o seguinte: você tem que dar na hora que já está caindo. Tipo, 30 anos acima de 30 está caindo. Então, você vai suplementar o resto da vida. Toda suplementação hormonal você vai fazer o resto da vida. Vai fazer testosterona? Agora vai ser o resto da vida. Então, a melatonina, depois que você começar a dar, você vai gostar tanto do resultado, você não vai querer mais não usar, não. Né? Inclusive, as pesquisas mostram que a melatonina também é um anticâncer, principalmente câncer de mama. Legal. Pesquisas já mostraram que nos Estados Unidos, pesquisa feita com o mapeamento do Google, né, que nas ruas mais claras existe uma incidência maior de câncer de mama. Por quê? Porque ali na rua mais clara, a luz entra na casa das pessoas e as pessoas dormem mal e tem menos melatonina e mais câncer de mama. Então, melatonina já ajuda a retirar metais tóxicos do corpo, ajuda a emagrecer, porque você aprofunda o sono, produz mais hormônio do crescimento e seca mais e cresce mais massa muscular. Então, é maravilhoso. E a vitamina D que tu falou que gosta muito, o que é? Vitamina D, eu digo isso porque não só comigo, mas com meus pacientes que eu atendia também. O ideal é você produzir vitamina D através de quê? Do sol. Só que é difícil. Você fazer 15 minutos de bronzeamento todo dia, no horário de 10 da manhã a 2 da tarde, pico do meio-dia, trabalho e tal, e você ficar lá se bronzeando. Tem que ser um milionário ou um herdeiro para ficar lá na laje. É muito difícil você ter essa produção de sol, né, de vitamina D. Então, como você não pode, eu digo isso porque eu já fiz muito isso. Eu fiz isso na pandemia, todo dia, rigorosamente, no sol ali. O que é que aconteceu? Peguei um monte de mancha na pele e a vitamina D não saía muito, não. Então, cresci um pouquinho, não era para os níveis que a gente precisa, tipo, pelo menos 40. Então, eu hoje, para quem não tem tempo de fazer, eu aconselho procurar um médico e esse médico prescrever injetável. 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 É mais prático, né? Você tomar uma cápsulazinha, pô.
É mais prático do que tomar uma cápsula? Eu acho prático, porque eu vou dizer no meu caso. Claro que se a pessoa acha que é prático, para você tomar cápsula, não é qualquer hora. Você tem que tomar vitamina D junto com gordura. Então vai ter que ser junto do almoço. Tem que lembrar que é junto do almoço ou de alguma refeição que vai ter gordura. Beleza. Fora isso, eu pelo menos esqueço muito de tomar. Então esse é o meu problema. Mas a vitamina D eu acho prática porque você toma ali a cada 3 meses, entendeu? Uma injeção. Cada 3 meses. Uma injeção. E você toma e vai só monitorando. Você pode tomar e depois manter só com as gotinhas sublinguais. Mas o ideal é que tenha que ter gordura junto, porque é uma vitamina lipossolúvel. Sim. Então você não pode lembrar que, 3 da tarde, vou tomar. Você tem que tomar mais um tabletezinho de chocolate amargo. Uma pasta de amendoinzinho. Pasta de amendoim. Vitamina D é importante porque estimula a produção de colecalciferol, que vai ajudar na calcificação dos ossos. Né? Vai ajudar na reabsorção também do cálcio. Todas as células do corpo, todas, têm receptor para a vitamina D. Ou seja, ela é importante para todas as células. Pra você ter uma ideia, na época, antes de mim, na faculdade, quando eu cheguei na minha faculdade em Recife, no Hospital Oswaldo Cruz, você vê que os hospitais de antigamente, não sei se você já frequentou um hospital antigo, na Santa Casa de Sobral, você já chegou aí lá? Não. Tinha grandes janelões nos hospitais. Não é como hoje, você vai no hospital, tá com ar-condicionado. Janelões, para quê? Para entrar sol. Tem outra pesquisa científica mostrando que pacientes na UTI que ficam na janela com mais exposição ao sol se recuperam mais rápido do que os outros que ficam no escuro. Em unidade de recuperação coronariana. Então o sol é muito importante. E eu lembro quando eu era adolescente, que minha cara era cheia de espinha, tinha um tio meu que dizia: Dayan, tratamento para isso aí, cara, é ficar no sol. Eu pensava que ele estava me enganando, que era para bronzear e não achar mais as espinhas, né? Mas não, o sol ajudava a cicatrizar, ajudava a curar. Porque o sol ajuda em tudo, inclusive depressão. Eu tive uma seguidora, não é mais paciente, a seguidora, que disse: doutor, eu entrei num quadro depressivo porque os meus filhos me deram de presente um telhado para cobrir o local onde eu lavava roupa. Diziam: mamãe, a senhora lava roupa no sol. E o telhado, eu não peguei mais sol. E depois de um vídeo seu, eu descobri que depressão tinha associação com nível baixo de vitamina D. Fiz o exame, estava baixíssimo. Suplementei, melhorou e acabou a depressão. Vamos falar disso, né? Como eu falei, assim, eu acho que essa é a principal pauta. E a depressão, mudança climática, agora a inteligência artificial, são algumas pautas assim que estão se tornando as mais importantes aí para esse século. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco como que a depressão se instala, como que uma pessoa pode perceber que está entrando num quadro depressivo, o que ela pode fazer, além de, obviamente, né, procurar um psiquiatra, se medicar, fazer terapia, o que ela pode fazer naturalmente para melhorar disso? Muito interessante a sua pergunta, porque a depressão ela é muito sutil, ela se confunde muitas vezes com a tristeza normal, então você tem que estar muito atento. E às vezes você precisa de alguém do teu lado para dar o toque, acho que tu tá depressivo. Porque você mesmo não consegue se perceber muitas vezes. Eu digo isso porque eu nunca fui um cara de ter depressão. Mas há mais ou menos uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu tive um quadro inicial de uma depressão e eu, como médico, não percebi. Foi preciso uma amiga minha que tinha me conhecido no passado dizer: Dayan, tu tá diferente, cara. Procura um médico. Você tá meio assim, se isolando socialmente. Você não era assim, não. Você tá briguento com as pessoas. Então, a depressão nem sempre ela vai vir naquele quadro de tristeza, de dentro do quarto, cabelo crescendo. Não. Às vezes é tão leve, então, que você vai ser só assim, não querer mais sair. Não quero sair, não. Você tá bem em casa, tá tranquilo, mas você não quer mais fazer aquelas coisas que te dão um prazer. E, sei lá, ir pro beach tênis, e andar, passear de carro. Você começa a se isolar socialmente. Então, às vezes, é a irritabilidade. Olha só, não é nem a tristeza, é irritabilidade. Então, são alguns sintomas diferentes. Mas, você começou a perceber que você está mais sonolento, está mais triste, está mais em casa, não quer mais sair, pensamentos negativos. Olha, a vida é assim, eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada. Então, se colocando para baixo, às vezes com sintomas físicos, como dor de cabeça, tensão muscular, sonolência demais, ou então dificuldade para dormir. Você está percebendo que você está acordando antes da hora todo dia.
Você bota o despertador para 7 horas, quando é 5 horas você acorda, fica na cama, ficando melancólico ali final de tarde. Então, começou a perceber esse quadro, procura um profissional de saúde mental, né? Um psiquiatra. Então, mas eu não quero tomar remédio controlado. Cara, às vezes é importante você tomar só para receber um empurrãozinho. Só para receber um empurrãozinho, né? Ali. Porque a depressão, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. E a depressão grave, ela é a antessala do suicídio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu já vi pessoas que quase morreram por conta de depressão. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela às vezes tende a ficar muito tempo deitada. E uma pessoa muito tempo deitada, ela forma coágulo nas pernas, nas veias das pernas, que pode virar uma embolia. E eu peguei vários casos desses já. Pessoas, olha só como a gente tem que estar atento. Acontece muito com mulheres depressivas, casamento mal, autoestima baixa, tristeza. O que é que ela pensa? Quero me sentir bem, vou ao cirurgião plástico, em vez de ir ao psiquiatra. Cirurgião plástico desavisado, na melhor das hipóteses, que às vezes é mala mesmo, que quer ganhar dinheiro da paciente, mas vamos dizer que seja desavisado, ou não percebeu, estressado, marca a cirurgia. Isso aconteceu já algumas vezes que eu já vi. Marca a cirurgia, opera a barriga da paciente, bota silicone, a paciente fica toda bonita e depressiva. Vai para casa se recuperar da cirurgia e fica deitada na cama. Não levanta, triste. Continua com depressão. Trombose na perna, coagula o sangue, sobe a embolia pulmonar. Aí depois é que vai se perceber essa depressão, né? Eu, como cirurgião vascular, atendi muitos casos assim, porque me chamavam, aí o cirurgião diz, não, nunca aconteceu comigo. Por quê? Porque não foi ele que deu o diagnóstico da embolia pulmonar. Me chamavam nas UTIs para dar o diagnóstico, eu ia lá, via, e ia buscar a história. Como começou isso? Uma cirurgia plástica. Por que você se operou? Porque eu estava triste, queria salvar meu casamento. Então é uma história que a gente tem que estar atento. Os adolescentes depressivos em casa, irritados, trancados demais dentro de casa. Você, pai, você, mãe, está em casa, percebeu o filho adolescente, cabelo crescendo, né? Andando muito de manga comprida. Escondendo alguma coisa. Às vezes estão se cortando. Sim. Aí querem esconder os cortezinhos, ficam ali, ó, introvertidos, isolamento social, brancos demais, não pegam uma gota de sol. Então tem que ter atenção a isso. É uma doença muito séria. Então agora mesmo eu tive um amigo, fiquei muito triste, suicidou-se agora, 49 anos. Então é uma pena, isso é uma doença crônica. Às vezes o depressivo ele fica anos e anos daquele jeito e tem tratamento. Inclusive pode ter cura. Pode ter cura. E precisa entrar na parte medicamentosa, óbvio, né? Enfim, algumas coisas, algumas atitudes, as principais mudanças de estilo de vida que uma pessoa pode fazer para tentar amenizar pelo menos esse quadro. Uma pessoa depressiva, ela tem que ter a humildade de aceitar que precisa mudar. É claro que o depressivo grave, ele precisa, sem sombra de dúvida, logo da medicação. Em caso extremo, até internação. Internação, às vezes, medicação mesmo. Tratamento psicoterapia. Tem que ter psicoterapia. Até aquele eletroconvulsoterapia. Algumas vezes é indicado. Então, a terapia para você se autoconhecer. Para você sair de uma depressão ou de um quadro grave de ansiedade, você precisa de medicação, suplementação. Então, existem algumas suplementações, você pode combinar, manipular várias substâncias, chás. Você tomar um chá, por exemplo, de canela, de camomila, chás que podem te deixar mais calmos e te colocar para cima, ajuda de todo jeito, até aí desmamando a medicação. Alguns suplementos como vitamina B6, como magnésio, como triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda na produção do neurotransmissor do bem-estar, que é a serotonina. Então, triptofano você pode suplementar para melhorar a depressão, ou você pode comer alimentos que têm triptofano, como, por exemplo, banana, aveia, abacate, chocolate amargo. Tudo isso ajuda a melhorar a depressão. Fora isso, tomar decisões. Porque você não toma decisão, às vezes vem a depressão. Tipo, teu casamento tá uma merda. Não dá mais certo. Vocês não se amam e tal. Você entrou em depressão. E depois que melhorou, não toma uma decisão, vai fazer o quê? Vai restaurar esse casamento ou vai separar? O que não dá é para continuar do mesmo jeito. Você odeia o teu trabalho. Entrou em depressão, depois que saiu da depressão, vai continuar do mesmo jeito no trabalho? Tem que mudar. Então, tomar decisões, sair de casa, fazer atividade física, pegar sol. É difícil você ver um pedreiro com depressão.
você vê um pescador com depressão, você vê um agricultor com depressão. Os caras ficam até com raiva, ficam putos, mas depressivos no sol quente, com a enxada na mão, porque estão se exercitando, estão se alimentar muito bem. Tratamento mental começa no intestino. Então, 80% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, o médico que trata a depressão e não pergunta como é que está o cocô do paciente, não começa nem por aí. Você tem que tratar para o cara fazer cocô igual uma banana. Encher de fibra, melhorar, porque o intestino limpo, você absorve os alimentos bons, você evita que entre os ruins. Então, o intestino ele não é só um tubo de fazer cocô. Ele é um filtro. Ele é a divisão do meio externo com o meio interno seu. É um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E a ansiedade, doutor? A ansiedade, ela muitas vezes é confundida com a depressão, por incrível que pareça. Sim. Então, o médico ele tem que ter um feeling, tem que ouvir na essência o paciente para ele definir se é ansiedade ou depressão. Então, a depressão ela é mais slow, ela é mais lenta, mais depressiva, mais para baixo, mais triste. A ansiedade já é mais taque, já é uma pessoa mais preocupada com o futuro, pensamentos negativos acerca do futuro. É uma pessoa que respira lentamente, respira rapidamente, perdão. O ansioso ele respira só com a parte superior do pulmão. Ele está tenso. Ele vai fazer um exame, se você percebe que você vai fazer um exame, você já está preocupado com o que vai acontecer de ruim naquele exame. Tudo é um pensamento negativo. Vai ter tua festa de aniversário, você só está pensando no que vai dar errado no aniversário. Você vem para um podcast desse, você já está pensando, eita, o que é que vai dar, o que é que vão me perguntar, e se eu não souber? Cara, tu tá com ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode gerar, assim como a depressão, a ansiedade também pode gerar. Então, como é o ansioso? Ele é nervoso, ele tem medo, ele geralmente tem isso aqui enrugado, dói as costas, começa a aparecer gastrite, começa a aparecer colite, ou seja, o cara tem azia, tem refluxo, tem rouquidão. Que o ansioso ele fala alto, ele fala demais, ele tem diarreia, ele tem prisão de ventre. Então, e se você não tratar a ansiedade, a depressão ela leva mais ao suicídio, mas a ansiedade exagerada também, ela leva à depressão e depois também pode levar ao suicídio. E qual a diferença de ansiedade e estresse? O estresse é mais... O estresse crônico, não tô falando do estresse, puta, a pessoa tá estressada porque brigou com o chefe, puta, existe o estresse crônico. O estresse crônico, ele é mais uma perda do controle. Você tem aquele sentimento de falta de controle, né? É o nome que se dá para a pessoa que é o famoso equilibrista de prato. Então, você já viu aquele equilibrista de prato que coloca um prato aquilo? É aquela pessoa multitarefa. É o sintoma atual da mulher da atualidade. As mulheres hoje estão assim. Elas querem ser super produtivas, elas querem ser mãe de família, querem ser super esposas, super noras. Quando vê, meu amigo, a mulher está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, tão estressadas, e o maridão ali preocupado em trabalhar e assistir o jogo do Fortaleza, do final de semana do time dele, do coração, né? Então, o estressado, ele tem essa característica de querer sustentar várias áreas da vida ao mesmo tempo e dão os mesmos sintomas de dor nas costas, dor na coluna, hérnia de disco, obesidade, começa a comer coisa que não devia. Mas como sabe, o estressado, ele não tem tanto essa ligação com o futuro. Ele está mais estressado com o presente. Cara, minha rotina está muito ruim, não consigo... Mas ele não está pensando no futuro. Importante essa diferença. O ansioso, ele está ligado mais ao futuro. O depressivo tem muita ligação com o passado. O que eu fiz, o que eu não fiz, meu namoro acabou, porque eu tomei essa decisão, essa merda, minha empresa quebrou, ele fica ali remoendo. E o estressado com o presente, né? Cara, porra, muito bom, muito bom. Aí, assim, quais seriam algumas dicas que tu daria pro cara justamente que tá estressado, né? O cara tá, vive no agneio. Você vê que quase todas elas têm muitas coisas iguais que você vai fazer, né? Se você falar de alimentação, intestino, sono, isso vai servir para tudo, não só mental como físico também. Mas o estressado, a coisa principal, além da meditação, claro, é ele entender que ele precisa sair do controle das coisas. Né? Mais importante, que tem algumas coisas que não estão no controle dele. Controle. Na verdade... Que é muito o que o estoicismo defende. Apenas 30% mais ou menos do que a gente faz tem nossa interferência. Sim. A grande parte depende dos outros, ou do ambiente, ou de alguma outra coisa. Então, a gente pensa que controla alguma coisa, a gente não controla nem nossos pensamentos. Então, se eu
Por exemplo, hoje eu estava assistindo um vídeo e no vídeo tinha uma música de fundo, Legião Urbana. O cara estava mandando uma mensagem motivacional e a música, eu não conseguia tirar meu pensamento da música Legião Urbana. Ainda que passem as línguas. E eu, não quero ouvir a mensagem do cara, mas você perdeu, cara. Perdeu os teus pensamentos, você tá indo para ali. Então, a gente quer controlar se a filha vai ser médica, se não vai ser. A gente quer controlar se o povo vai gostar da gente, se esse podcast, se vão gostar de mim ou não. A gente vai querer... Não tem nada sob seu controle. A gente quer controlar se é apreciado ou não, se a gente é agradado. Cara, a única coisa que você pode fazer é ser você, né? Então... Os outros vão gostar ou não de você, mas você não pode viver a expectativa dos outros, viver... eu vou lançar esse meu produto agora, quero saber se ele vai vender muito. Você pode até tentar, mas você não vai ter controle disso aqui. Você vai poder fazer o que você pode fazer. Então, quando você perde um pouco o controle, isso é bom. O seu filho vai para uma festa, né? Quem tem filho em casa. Meu filho foi, por exemplo, Natanzinho agora esse final de semana. Eu tava lá. Você tava lá também, né? Então, o Natanzinho, cara, passa pela nossa cabeça inúmeras coisas. Vão brigar com o filho, vão assassinar, vai voltar, o carro vai virar, vão estuprar, vai sequestrar, vai usar droga, tudo. Claro que passa só uns relances. Não pode fazer nada, cara. Vá, seja feliz. Já te dei a orientação aqui durante o que eu pude dar na minha vida. Você vê meu comportamento, faça o que você puder. E aí fica às vezes a mãe, será que vai beber? Eu já digo, vai beber, rapaz. Você acha que ele é o quê? Um santo? Tem quantos anos, seu filho? Ele tem 16 anos, né? Eu digo, mas bebe com 16 anos? Quem sabe? Eu já acredito que bebe. Não vou sofrer por isso não, porque eu não tenho um controle sobre isso. O que é que eu tenho um controle? De trabalhar para pagar os estudos dele, de orientar, de dar meu exemplo, de dar o conselho certo na hora certa. Ó, cara, semana passada ele chegou lá em casa com uma postura de drogado, entendeu? Não é que ele use droga, eu sei que não usa, mas um cabelo rei todo esculhambado, uma sandália, e eu sei que é moda, uma calça caindo e aparecendo o rego da bunda atrás, e todo de estiloso. Eu digo, bicho, tu te ajeita, tu tá com uma postura de derrotar, de fraca, deu uma dura nele grande, né? E aí ele já mudou, cortou o cabelo, se ajeitou mais. Na minha frente, pelo menos, tá diferente, né? Uhum. Então, mas eu não posso querer controlar a vida dele. Não posso. Eu quero que ele saia do beach tênis e vá pro jiu-jitsu. Mas... deixa o moleque. Não tem como controlar. Você gosta de beach tênis? Então bora lá. Arrebenta e fica bem aí. Aí, cara, antes da gente encerrar aqui, eu queria passar por um tema que é até polêmico, meio tabu, mas eu já vi que tu não tem problema com essas coisas. Velho, as pessoas não estão transando mais. Não sei se é muito vício em pornografia, não sei se é, sei lá, alguma coisa tem acontecido que eu percebo que as pessoas não estão mais transando. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso e o que as pessoas podem fazer assim para ter uma saúde sexual mais desenvolvida, se sentir melhor consigo mesmo, sei lá. Cara, interessante essa sua afirmação. Eu acredito que sim. Não só estão transando menos, como também a gente percebe, eu nunca vi tanta gente que não consegue engravidar. Cara, na família da minha mulher, na minha não, que é uma família mais de liso, ele não tem dinheiro para pagar médico de fertilidade, né? Mas na família da minha mulher, família mais bem sucedida financeiramente, todo mundo tem que pagar um médico para fertilidade, que os homens não conseguem mais, as mulheres também. Então, o problema do casal, transa pouco, trabalha muito, não engravida, meu amigo. E fora isso, realmente está acontecendo isso. Por quê? Tem inúmeros motivos. Até às vezes, sei lá, não sobe o negócio, quando sobe acaba rápido. Tem também. Muitas explicações para isso, muitas explicações. Mas o que é que eu vejo? Vamos para o principal, que é o hormônio. Para você transar, você precisa ter bons níveis de testosterona, na mulher e no homem. O hormônio da libido, que é o desejo sexual, é a testosterona. Só que tem uma coisa que acaba com a testosterona, que chama-se estresse. Por quê, Daiane? Porque o estresse... Quando você está estressado, você produz um hormônio da luta e da fuga, que é o cortisol. A molécula principal para fazer o cortisol é o colesterol, que é a mesma para fazer os hormônios sexuais. Então é como se você tivesse 1 quilo de açúcar para fazer bolo e empada. Você vai usar o açúcar. Se está fazendo muito empada, vai faltar para o bolo. Então você tem ali colesterol no seu corpo, aí você vai usar para quê? Para o cortisol ou para a testosterona? Você está estressado, vai para o cortisol. Vai faltar testosterona. Homem estressado não transa. Ou se transa, transa mal. Mulher estressada também não transa. Então, fica os dois ali em casa,
os dois estressados. Quando eu falo de estresse, não é só estresse mental, não. É o estresse celular. A pessoa pode não ter nenhuma preocupação na vida, nenhum estresse, mas ela está estressando as células com o quê? Com açúcar demais, com refrigerante, com bolo, biscoito, é estresse. Então, é o estresse celular. Isso produz radicais livres, que é o lixo celular. Isso aí vai te envelhecendo, vai prejudicando tudo. Então, a alimentação hoje está uma porcaria. As pessoas estão com baixos níveis de testosterona. Quanto maior a barriga, maior o roubo de testosterona. Então, os gordinhos que estão me vendo aqui, grande parte do gordinho barrigudo, isso aqui transforma a testosterona em estradiol. E o cara vai se feminilizando. Eu não estou falando aqui de homossexual, nada disso não. O cara é heterossexual. E até o homossexual mesmo vai perdendo a potência. Porque que a testosterona é convertida em estradiol. Um processo que chama de alfa-redutase, isso, né? Exatamente. Que se aromatiza. Sim, né? Aromatização. E o que acontece? Ele vai ficando com a teta grande. A ginecomastia. Ginecomastia, vai ficando mais feminino. Vai chorar com facilidade, chorar na novela das 8, assistindo novela. E quando vê, tá precisando de boquete para poder levantar. Tá precisando de um monte. Aí vem também a pornografia, que vicia, dopaminérgico também. Pô, extremamente dopaminérgico. Você abre aquilo ali, só tem paniquete, as bichonas fazendo uma performance nada. Você chega em casa, tá sua mulher normal. Cadê a cinta liga? Cadê o saltão? Cadê aquela siliconezão? Não tem. Aí você diz, não, aqui não levanta não, meu amigo. E do mesmo jeito a mulher, que tem mulher viciada também. Vê uma chibata desse tamanho. 5 arrodeando a chibata. Aí chega em casa, tá lá o marido, cheio de pentelho. Uma piroca vem, aí como é que eu vou querer um negócio desse? Aí não tem, aí vamos lá, os casais distantes uns dos outros, tudo no celular, não conversa mais, não tem mais, uma super proteção aos pets e aos filhos, que agora, meu amigo, você chega em casa, vai dar atenção ao teu pet. Beijo na boca do cachorro. Beijo na boca do cachorro e o marido e o filho. Né? Outra coisa, eu tenho primos que não saem mais à noite com mulher para jantar romântico. Por quê? Porque isso é um grande erro das famílias hoje em dia. Você já é casado, André? Não. Cara, não faça isso quando você se casar. Achei que você não faça isso de casar. Não, casar é bom. Casar é bom. Casa. Escolha da pessoa certa é ótimo. Então, o que é que a galera faz? Teve filho, só sai para lugar que tem parquinho e que tem zoada, barulho, zero romantismo. Cara, você precisa continuar com a vida romântica mesmo casado e com filho. E as mulheres saem do papel de mulher e viram babá. E muitas vezes, como a gente diz no Ceará, esgulepada, mal arrumada, cabelo assanhado, tudo descuidada, obesa. Aí gera pouca atração um do outro. Então não tem mais romantismo, não tem mais... Então é descer ladeira abaixo. Lá em casa, parece até brincadeira isso. Nunca se transou tanto quanto agora no último ano. Por quê? Porque a gente decidiu que ia cuidar mais do casal. Nós dois estamos indo ao nutrólogo. Ela faz reposição hormonal, eu faço também. Então, todo dia tem, meu amigo. Todo dia. Todo dia aí tu tá todo pisando. Dia. Rapaz. Todo santo dia. Nós voltamos, só pra você ter uma ideia, nós voltamos agora a fazer, às vezes, nas viagens. Aí viajando de carro daqui pra Sobral, meu amigo, no meio da estrada às vezes. Porque reposição hormonal, cara. Ela tá malhando, eu tô malhando, a gente olha um pro outro, sente desejo, sente atração. Então, a gente sai junto. Nossos filhos estão grandes, né? Então, a gente viaja junto. Passamos 3 meses agora nos Estados Unidos, numa casa alugada lá. E vivendo uma vida de recém-casado quase. Então, isso tem que acontecer constantemente. A pessoa tem que valorizar isso, porque você vai envelhecer com aquela pessoa. Então, não pode se descuidar, entendeu? Reposição hormonal, alimentação, dizer não à pornografia. Não vou dizer não, mas dizer um não e dizer um sim e 10 não, entendeu? Porque a veja é bom também pra você se inspirar e fazer em casa também. Às vezes se não tá transando, tem que liberar de algum jeito, às vezes não tá né? transando, tá, sei lá, tá viajando, não tá, é melhor do que sair e pegar outra. Poluição noturna, vai. Isso, mas tem que haver celular, isso aqui é um câncer, cara, pra tudo. Então, à noite, vai namorar com tua mulher, bota, ó, no meu quarto agora eu peguei uma caixinha de som daquela JBL, bota uma musiquinha romântica, né? Eu não sou sexólogo, mas, pô, mulheres, homens, se cuidem um pouquinho. Acaba vem com aquela cueca horrorosa. Mulher, bota um baby dollzinho diferente. Você chega com... A minha mulher, antigamente, quando ela não queria, antes da reposição hormonal, porque depois dos 40 anos, a mulher também, a maioria, esfria. Então,
Ela já sabia, meu amigo. Botava o baby doll da brochada. Ela já bota, porque é como se dissesse, eu não quero nada com você. Aí já se produzia para não ter nada. Ou seja, aquele baby doll horroroso, aquela calcinha creme com elástico folgado. Aí, acaba brocha mesmo. Nem vá atrás. Aí, cara, só pra gente aqui a parte final, tem um quadro que eu chamo Verdade ou Mito. Eu vou te dizer algumas frases, aí tu vai dizer se é verdade ou se é mito, aí tu dá uma justificada, mas a ideia é que seja mais rápido, beleza? Beleza. Isso aqui é pra ti. Remédios são sempre a melhor alternativa para o tratamento de doenças. Mito. Remédio pode ser uma alternativa, mas a melhor nunca vão ser. Nunca? Nunca. Dificilmente vai ser. É ruim dizer nunca na medicina, né? É ruim dizer nunca, mas. Quase nunca. Quase nunca. Quase nunca. Fitoterápicos são pseudocientíficos e não têm validade clínica. Mito. Muitos fitoterápicos têm validade clínica. Por exemplo, a cúrcuma, o açafrão, é um tempero, cara, um tempero que hoje é usado inclusive no coadjuvante no tratamento de câncer e muitos outros. Muita coisa tem comprovação científica. Inclusive no SUS já é usado. Já tem fitoterápicos cadastrados para usar no SUS. Aí, ó. A musculação é mais importante do que o treino aeróbico para promover qualidade de vida. Verdade. Hoje em dia se sabe disso, que a musculação é mais importante. Inclusive porque você pode associar, fazer uma musculação num nível que puxa um pouco para o aeróbico. Toda pessoa deveria, pelo menos uma vez por ano, se consultar com um clínico geral. Não dá para dizer tanto mito, mas assim... Não, acho que isso é mito. Não precisa, não. Eu acho que assim... Se você entende muito de medicina, porque não é obrigado a ser médico para entender de medicina, se você entende de corpo humano, se você estuda isso, mesmo sendo um leigo, você pode se dar o luxo de não ir ao médico, de ir pelo menos a cada 2 anos. Eu acho que 1 ano às vezes é frequente demais. Pode parecer até loucura o que eu estou falando, mas o grande problema é, infelizmente, a gente às vezes corre risco em ir ao médico, cara. Porque você vai ao médico, que não é um médico bom muitas vezes, e o cara pede exame, acha uma coisa que não era para achar, vai tratar, que complica e você morre, entendeu? Então isso existe demais. Então eu acho que a cada 2 anos, você pode até fazer exame anualmente, mas não precisa ir a médico todo ano, a não ser um ginecologista. Clínico não, um ginecologista, as mulheres. Mulher. Exercício físico, sono de qualidade, boa alimentação resolve 80% dos problemas relacionados à saúde mental. Verdade. Isso aí é o básico. E o básico, o sofisticado está no simples. É você fazer o básico bem feito. Isso eu gosto muito de fazer comparações com a luta, arte marcial. Tem um cara hoje que eu admiro muito, um lutador chamado Alex Poatan. E ele é o cara básico que é campeão do UFC e só faz o feijão com arroz bem feito. Então, fazer o básico. Você olha aquele Zinho, que era jogador da seleção brasileira de acho que 1994, se eu não me engano, só fazia o básico ali no meio do campo. E o Brasil ganhou a Copa do Mundo na época de Dunga, né, que ele era jogador, fazendo o básico. Né? Não adianta ter o Neymar lá na frente fazendo firula e não ganhar uma Copa do Mundo. Aí, eu queria que tu recomendasse aqui uma pessoa para eu convidar. E para falar de qual assunto? Daqui de Fortaleza? Qualquer lugar? Qualquer canto. Cara, tem muita gente para te falar, né? Dá uma Mas sugestão. eu recomendo que você chame, por exemplo, daqui o Dr. André Guanabara, né? Dr. Ítalo Rachid. Tinha que ser só uma, não? Não, pode ser. Dr. Ítalo Rachid. Recomendo que você chame minha esposa aqui, a doutora Andréa. Recomendo que você chame... precisa ser uma pessoa muito conhecida, né? Não, nem de jeito nenhum. Tem um cara lá em Sobral, o Natan, que ele tem até um podcast também, ele chama Natan Selva, um cara muito legal, tem uma história muito legal. E tem muitos amigos em São Paulo também, o Sérgio Bertolucci, que é um educador físico, um cara muito bom que trabalha com a calistenia, com exercício físico em casa. Recomendo que você chame aqui o Niso Neto, que é o filho do Chicanísio também, tem um podcast também lá em São Paulo, muito bom também, tem uma história muito legal. Fez várias vozes da nossa infância. Recomenda um livro aí pro pessoal. Esse aqui que você... Esse aí mesmo? Esse é o melhor livro que eu já vi na minha vida. Tony Robbins, Desperte o Gigante Interior. Eu considero isso aqui a Bíblia das emoções. Esse livro aqui, o cara tem que abrir todo dia e ler um capítulo, como se fosse a Bíblia. Quem tem o costume de ler a Bíblia Sagrada, deveria abrir isso aqui também, porque... tão sagrado quanto a espiritualidade e as emoções. Porque se você não tratar as emoções como elas devem ser, você pode estar no topo do mundo. Você vai voltar para o vale da escuridão um dia, porque vai ter uma autossabotagem, você vai se perder em algum lugar. Porque as emoções são o miolo de tudo.
E aí, para finalizar agora de verdade, queria que tu deixasse uma mensagem final pro pessoal. Mensagem para você que está em casa. Não se preocupe em ter vida extraordinária, não se preocupe em fazer mais do que todo mundo, não se preocupe em ter alta performance, não, se preocupe em apreciar mais as coisas simples do dia a dia, quem está do teu lado, tua família, as pequenas coisas, o sabor do alimento, né? O sabor de uma noite de sono bem dormida, o sabor de uma respiração do lado de quem você ama, as coisas simples. Não se compare com ninguém, não procure até fazer menos para poder viver mais tranquilamente. Então, tenha vida simples. Esse é o meu... Talvez se eu voltasse no passado, há 15 anos atrás, eu dissesse totalmente o contrário. Mas a gente vai ficando mais velho, mais experiente, vai vendo que o bom é viver com pouco. É aproveitar aquilo ali que você tem ao teu redor e desfrutar. Depois que você tem o que você queria, que você atinge seus sonhos, é que você volta e diz, rapaz, isso era tão bom quando eu tinha pouca coisa, que era tudo simples, né? Então, vida simples, é no simples que está o sofisticado. Faz aí tua divulgação, divulga teu curso que tu vai lançar, o que tu quiser. Gente, eu queria pedir, se vocês puderem me seguir, né, no Instagram, @DayanSiebra, não sei se vai aparecer aqui em algum lugar, né? E no meu canal do YouTube, Dayan Siebra, né? E para quem por acaso também fala inglês, tem o nosso canal em inglês, Dayan Siebra USA, que a gente agora está fazendo vídeos para lá também. Então me segue nas redes sociais, que lá a gente fala sobre os nossos produtos, nossos cursos, né, nossos suplementos. A gente tem suplemento, tem curso. Mas eu quero primeiro que vocês me acompanhem para adquirirem confiança em mim e aprenderem algumas coisas e trocarem informações comigo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, Dayan. Obrigado, André. Felicidade. Parabéns, cara, pela condução, viu, do podcast. Tá maravilhoso aqui, viu? Pessoal, é isso. Toda semana a gente está aqui com conteúdo relacionado a esse para vocês. Então, se inscreve, curte, compartilha, comenta, aquela coisinha de sempre. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.